Olá, bem-vindos à segunda parte do livro Daisy Jones and the Six. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse toda semana. First, 1974-1975. Em 1974, Daisy Jones vinha se recusando a comparecer às sessões de gravação na Record Plant, em West Hollywood, e estava descumprindo seu contrato assinado com a Runner Records. Simone Jackson, enquanto isso, depois de ser contratada pela Super Sight Records, vinha fazendo sucesso internacional cantando hits dançantes de rhythm and blues que mais tarde se tornariam clássicos do gênero protodisco. Com músicas como The Love Drug e Make Me Move, Simone estava no topo das paradas de sucesso de músicas dançantes na França e na Alemanha. Enquanto Simone se preparava para uma turnê europeia no início do segundo semestre de 1974, Daisy estava ficando cada vez mais insatisfeita. Daisy: eu passava os dias tomando sol e as noites me drogando. Tinha parado de compor porque não via sentido em continuar, já que não iam me deixar gravar minhas músicas. Hank ia me visitar todo dia fingindo preocupação comigo, mas na verdade sua intenção mesmo era me convencer a entrar no estúdio, como se eu fosse uma égua premiada que se recusava a correr no hipódromo. Então, um dia Ted Price apareceu na minha porta. Acho que ele ficou responsável por me convencer a ir para o estúdio. Ted devia ter uns 40 ou 50 e poucos anos na época. Um cara britânico bem simpático, com um ar paternal. Quando abri a porta, ele não entrou nem me cumprimentou. Foi logo falando: vamos parar com a palhaçada, você precisa gravar esse disco ou vai ser processada pela Runner. Eu respondi: não estou nem aí para isso. Eles podem pegar o dinheiro de volta e até me expulsar daqui se quiserem. Posso ir morar numa caixa de papelão na rua. Eu era bem irritante. Não sabia o que era sofrer na vida. Ted falou: é só aparecer no estúdio, querida. Qual é a dificuldade? Eu expliquei: quero compor meu próprio material. Acho que até cruzei os braços que nem uma criancinha de tanta birra. Ele disse: eu li suas letras. Algumas são bem boas. Mas você não tem nenhuma música inteira. Não tem nada pronto para ser gravado. Ted falou que se eu cumprisse meu contrato com a Runner, ele poderia me ajudar a aprimorar meu material para fazer um disco com minhas próprias músicas. Ele disse que esse era o nosso objetivo futuro. Eu rebati: quero lançar minhas próprias composições agora. Aí ele se irritou de vez e falou: você quer ser uma grupo profissional? É essa a sua ideia? Porque o que eu estou vendo aqui é que você tem uma chance de caminhar com as próprias pernas, mas se continuar assim, o máximo que vai conseguir é engravidar do Bowie. Aliás, vou aproveitar a ocasião para deixar uma coisa bem clara. Eu nunca fui para a cama com David Bowie. Nunca mesmo. Eu falei: sou uma artista, então é melhor vocês me deixarem gravar o disco que eu quero. Caso contrário, não vou aparecer no estúdio. Nunca. Ted respondeu: Daisy, uma pessoa que insiste em ter as condições perfeitas para produzir não é uma artista, é uma imbecil. Bati a porta na cara dele. E mais tarde, naquele dia, abri meu caderno de composições e comecei a ler. Por mais que eu detestasse admitir, dava para entender o que ele tinha dito. Eu tinha alguns bons versos escritos, mas nenhuma música que estivesse bem trabalhada do início ao fim. Meu jeito de compor nessa época era imaginar mais ou menos uma melodia, escrever a letra e seguir em frente. Não mexia nas músicas mais de uma ou duas vezes. Eu estava sentada na sala de estar do meu chalé, olhando pela janela, com meu caderno no colo, e percebi que, se não começasse a me esforçar de verdade, tipo colocar sangue, suor e lágrimas naquilo que queria, nunca chegaria a lugar nenhum, nunca faria nada que tivesse alguma importância. Liguei para Ted alguns dias depois e falei: vou gravar o disco de vocês, eu topo. E ele respondeu: o disco é seu, não nosso. E percebi que ele tinha razão. O álbum não precisava ser exatamente como eu queria para ser meu. Simone: um dia, depois de voltar da cidade, fui visitar Daisy no Marmont, e na cozinha do chalé vi um papel com os versos colados na geladeira. Eu perguntei: o que é isso? Daisy falou: é uma música em que estou trabalhando. Eu questionei: mas você não tem um monte? Ela sacudiu a cabeça e disse: essa eu estou tentando deixar redondinha. Daisy: foi uma grande lição para mim na juventude, a diferença entre ganhar as coisas de mão beijada e merecer de verdade. Eu estava tão acostumada a ter o que queria que não fazia ideia de como é importante para a alma conquistar as coisas.
Se eu puder agradecer a Ted Price por qualquer coisa, e para ser sincera, tenho muito a agradecer a ele, mas se tivesse que escolher uma, foi ter me ensinado a trabalhar duro para conseguir o que queria, e foi isso que decidi fazer. Compareci às sessões no estúdio, tentei permanecer relativamente sóbria e cantei o que eles mandaram. Não aceitava cantar da forma que eles queriam o tempo todo, resisti um pouco também. E, inclusive, acho que o álbum ficou melhor por eu ter batido o pé e feito as coisas um pouco à minha maneira. Mas não me recusei a fazer o que eles pediram. Entrei no jogo. Quando a gente terminou, com 10 baladas e arranjos bonitinhos, Ted perguntou: "E então, como está se sentindo?" Respondi que sentia que tinha feito uma coisa que não era exatamente o que eu imaginava, mas que talvez fosse boa. Falei que o disco não era minha cara e que não sabia se era ótimo, péssimo ou alguma coisa entre um extremo ou outro. Ted deu risada e falou que todo artista pensava assim. Eu gostei de ouvir isso. Perguntei qual deveria ser o nome do álbum e ele disse que não sabia. Eu falei, queria que se chamasse First, porque é só o primeiro de muitos que pretendemos fazer. Nick Harris. Daisy Jones lançou First no começo de 1975. Ela foi anunciada como uma aspirante a Dusty Springfield. Na capa, aparece-se olhando num espelho colocado sobre um fundo amarelo claro. Não era um disco inovador de forma alguma, mas olhando para trás, dá para ver um pouco da inquietação por trás dessa imagem. O primeiro single lançado, uma versão de One Fine Day, era mais complexa que a maioria das outras gravações da música, e o segundo single, ela fez uma gravação de My Way Down. Foi muito bem recebido. Enfim, é um álbum bem mediano, mas cumpriu o que se propôs a fazer. O nome dela se tornou conhecido. Ela conseguiu se apresentar na TV, no American Bandstand e foi tema de um artigo na revista Circus, em que aparece com aqueles brincos de argola que viraram sua marca registrada. Ela era linda, comunicativa e interessante. O repertório ainda não era lá aquelas coisas, mas dava para ver que Daisy Jones ia chegar lá. O grande momento dela estava por vir. 789, 1975 a 1976. Depois de sair da clínica de reabilitação, Billy Dunne foi para casa com Camila e a filha recém-nascida e logo voltou a compor. Quando sentiu que já tinha material suficiente, os Six entraram em estúdio para trabalhar em seu segundo disco. De junho a dezembro de 1975, a banda gravou as 10 músicas do álbum 789. Mas, quando todos deram os trabalhos como encerrados, Ted avisou que Rick Palentino achava que não havia no disco uma música que pudesse chegar ao topo das paradas de sucesso. Billy. Foi como levar uma rasteira. A gente estava orgulhoso daquele álbum. Ed. Para ser bem sincero, fiquei surpreso por Ted não ter levantado esse problema antes. Ouvi o disco sem a masterização de áudio e me pareceu meio comportado demais. Digo, em termos dos temas que as músicas tratavam. As letras que Billy escreveu eram todas sobre a família dele. O Pete conseguiu definir isso direito. Rock and roll tem mais a ver com transar com uma garota pela primeira vez e não fazer amor com a esposa. E quem falou isso foi o Pete. Ele estava tão apaixonado quanto Billy. Graham. Eu disse para o Ted que várias faixas poderiam ser bons singles. Eu falei, que tal Hold Your Breath? Ele disse, lenta demais. Eu insisti, que tal Give In? Ele respondeu, é um rock pesado demais. Continuei sugerindo músicas e Ted continuou dizendo que Rick estava certo. As faixas eram boas, mas a gente precisava de alguma coisa que tivesse um apelo mais amplo. Falou que o objetivo era mirar o topo das paradas. O primeiro disco tinha ido bem, mas se a gente quisesse crescer, precisava pensar grande. Eu falei, claro, mas a ideia não é chegar ao primeiro lugar necessariamente. Isso é para quem está interessado em agradar ao público médio, esse tipo de coisa. Ted retrucou. Vocês têm que mirar o primeiro lugar porque estão fazendo um puta som do caralho. Fazia sentido. Billy. Não lembro de quem foi a ideia de fazer um dueto, só sei que eu jamais pensaria nisso. Ed. Quando Ted disse que achava que a gente devia transformar Honeycomb em dueto, fiquei ainda mais confuso. Ele ia pegar a música com a pegada menos roqueira do álbum, acrescentar um vocal feminino e isso ia resolver o problema? Isso só ia transformar o disco numa coisa ainda mais top 40. Eu falei para o Pete, eu não quero fazer parte de uma porra de uma banda de soft rock. Billy.
Honeycomb é uma música romântica, mas também meio melancólica. Escrevi a letra pensando na vida que prometi para Camila. Ela queria mudar para Carolina do Norte um dia, quando a gente estivesse mais velho e quisesse sossegar. A mãe dela tinha sido criada lá. Ela queria comprar uma casa perto da praia, com um terreno enorme e sem vizinhos num raio de 1 quilômetro. Foi uma coisa que prometi para ela, que a gente ia ter isso algum dia. Tipo morar numa espécie de sítio com um monte de filhos, um lugar tranquilo e pacífico depois de todos os problemas que causei. Honeycomb era sobre isso. Não fazia nenhum sentido colocar outra pessoa para cantar. Ted não concordava. Ele falou: escreve uma parte para uma mulher cantar, dizendo que Camila responderia para você. Graham: pensei que o dueto fosse ser cantado pela Karen. Ela tinha uma voz ótima. Karen: eu não tenho condições de ser a primeira voz numa música. Posso fazer um bom acompanhamento no refrão, mas sozinha não aguento o tranco. Warren: Graham fazia de tudo para tentar bajular Karen. Eu ficava sempre pensando: não vai rolar, cara, desencana. Billy: Ted ficou falando de trazer uma mulher com uma pegada musical mais dançante. Eu não gostei disso, não. Karen: Ted sugeriu uns 10 nomes até Billy finalmente ceder. Eu estava lá quando aconteceu. Billy estava lendo a lista que Ted trouxe e falando: não, não, não. Tonya Reading? Não. Suzy Smith? Não. Aí Billy perguntou: quem é Daisy Jones? E Ted ficou todo empolgado. Disse que estava esperando aquela pergunta porque achava que Daisy era a pessoa certa. Graham: eu tinha ouvido Daisy cantar no Golden Bear uns meses antes. Achei sexy pra caramba, uma voz bem rouca e sem firulas, mas não achava que ela se encaixaria no nosso álbum. Era querer juntar duas coisas muito diferentes. Ela era mais nova, mais pop. Falei para o Ted: por que você não traz a Linda Ronstadt para cantar com a gente? Todo mundo tinha uma quedinha por ela na época, mas Ted falou que precisava ser alguém da nossa gravadora. Disse que Daisy tinha uma pegada mais comercial que podia beneficiar a gente. Fui obrigado a admitir que entendi o lado do Ted. Eu disse para o Billy: se o Ted está querendo atrair um público diferente, faz sentido chamar a Daisy. Billy: Ted estava inflexível. Daisy, Daisy, Daisy. Até Graham começou a insistir comigo. Eu falei: certo. Se essa tal Daisy estiver afim, beleza, vamos tentar. Rod: Ted era um bom produtor. Ele sabia que as pessoas estavam começando a gostar de Daisy Jones. Se a música desse certo, podia virar sucesso. Daisy: eu já tinha ouvido falar nos Six, óbvio, já que a gente era da mesma gravadora e tudo mais, e eu ouvia as músicas deles no rádio. Só não tinha prestado muita atenção no primeiro disco deles, mas quando o Ted tocou 789 para mim, fiquei boquiaberta, adorei o álbum. Devo ter ouvido Hold Your Breath umas 10 vezes seguidas. Adorei a voz do Billy, tinha uma coisa meio melancólica, bem vulnerável. Eu pensei: está aí a voz de um cara que passou por poucas e boas. Achei bem evocativa e sofrida. Isso eu não tinha. A minha voz era como uma calça jeans nova, e a do Billy como aquela que você já tem há anos. Dava para ver que a gente tinha potencial para complementar um ao outro muito bem. Ouvi várias vezes a versão inacabada de Honeycomb e senti que tinha alguma coisa faltando. Eu li a letra e saquei a música de verdade. Parecia uma chance para mim, de dar a minha colaboração, acrescentar alguma coisa. Eu estava animada para entrar no estúdio, porque achei que poderia ser útil de verdade. Billy: estava todo mundo no estúdio no dia que a Daisy apareceu e achava que todo mundo, com exceção de mim e Ted, deveria ter voltado para casa. Daisy: eu ia usar um dos meus vestidos da Halston, mas acordei atrasada, perdi as chaves, não consegui achar meus remédios e minha manhã inteira virou uma confusão. Karen: quando apareceu, ela estava usando uma camisa social masculina como vestido. Nada mais. Lembro de ter pensado: e a calça dela, cadê? Ed: Daisy Jones era a mulher mais maravilhosa que eu já tinha visto. Uns olhos enormes, lábios bem carnudos e alta como eu. Parecia uma gazela. Warren: Daisy não tinha bunda nem peitos, uma tábua. O sonho de qualquer carpinteiro, como dizem por aí. Leve, lisinha e fácil de manipular. Quer dizer, não sei se era fácil de manipular. Provavelmente não. Pela maneira como os homens reagiam à sua presença, dava para ver que era ela quem estava no controle e sabia muito bem disso. Quando Pete bateu os olhos nela, só faltou babar no chão. Karen:
Ela era tão linda que fiquei com medo de ser pega admirando sua beleza. Mas aí pensei, pô, ela deve ter sido admirada a vida toda. Para ela, uma secada de cima a baixo devia parecer só uma olhadinha casual como qualquer outra. Billy. Quando vi que ela chegou, fui me apresentar e falei, que bom que você veio, obrigado por ajudar a gente. Perguntei se ela queria conversar um pouco sobre a música e ensaiar a parte dela. Daisy. Eu tinha trabalhado a noite toda e passado um bom tempo com Ted no estúdio uns dias antes, ouvindo a faixa várias vezes. Já estava com uma ideia bem formada sobre o que queria fazer. Billy. Daisy disse, não obrigada, simplesmente assim, como se eu não tivesse nada a contribuir. Rod. Ela foi logo entrando na cabine e começou a aquecer a voz. Karen. Eu falei, pessoal, não precisa ficar todo mundo olhando, mas ninguém se mexeu. Daisy. No fim, precisei dizer, vocês podem me dar um pouquinho de privacidade aqui, por favor? Billy. Finalmente, o pessoal caiu fora, menos eu, Ted e Art. Art Snyder. Preparei o microfone para ela numa das cabines com isolamento acústico. Fizemos uns testes e, por alguma razão, o microfone não estava funcionando. Demorei uns 45 minutos para pôr a coisa em ordem. E ela lá, parada, cantando uns trechos de músicas, dizendo 1, 2, 3, testando, essas coisas, me ajudando a resolver o problema. Dava para sentir que Billy estava cada vez mais tenso, mas Daisy estava bem tranquila. Eu falei, desculpa aí por isso. E ela respondeu, pode demorar o tempo que precisar. Daisy sempre me tratou bem, conversava comigo, perguntava se estava tudo bem. Nesse meio não tinha muita gente que fazia isso não. Daisy. Eu tinha lido a letra da música tipo 1 milhão de vezes. Já estava com uma ideia de como queria fazer a minha parte. Billy cantava como se estivesse implorando. Fiquei com a impressão de que ele não estava muito certo de que acreditava na própria promessa, e adorei isso. Deixava tudo mais interessante. Então, eu pretendia cantar a minha parte como se quisesse acreditar nele, mas no fundo não o levava a fé. Achei que isso ia proporcionar umas camadas de sentido interessante. Quando o microfone funcionou, Art me deu o sinal e Billy e Ted se posicionaram para me ouvir. Fui até o microfone e cantei como se não acreditasse que Billy ia comprar a tal casa que parecia uma colmeia, que aquilo nunca ia acontecer. Era essa a minha visão da coisa. No refrão, acho que originalmente a letra era assim: The life we want will wait for us. We will live to see the lights coming off the bay. And you will hold me. You will hold me. You will hold me until that day. Na primeira vez cantei assim, mas na segunda parte mudei um pouco o refrão. Eu cantei: Will the life we want wait for us? Will we live to see the lights coming off the bay? Will you hold me? Will you hold me? Will you hold until that day? Cantei como se fossem perguntas e não afirmações. Billy não me deixou nem terminar antes de cortar a gravação e apertar o botão da sala de controle para falar com a cabine. Billy. Ela errou a letra. Não fazia sentido deixar que ela continuasse se estava cantando a letra errado. Art Snyder. Billy jamais permitiria que alguém interrompesse uma gravação sua daquele jeito. Fiquei surpreso de verdade quando ele fez isso. Billy. A música era sobre um final feliz depois de um período de turbulência. Acho que a dúvida não cairia bem naquele contexto. Karen. Billy escreveu essa letra para tentar se convencer de que o futuro que imaginava com Camila ia se concretizar. Mas ele e Camila sabiam que ele podia ter uma recaída a qualquer momento. Tipo, no primeiro mês depois de sair da clínica, ele engordou 5 quilos porque começou a comer chocolate de madrugada. E depois que parou com isso, veio a mania de mexer com marcenaria. Quando íamos visitá-los, encontrávamos Billy obcecado com uma mesa de jantar de mogno que estava tentando criar, ao lado de um monte de cadeiras horríveis que ele tinha tentado fazer. Isso sem falar no tanto de compras que ele fazia. Mas a pior parte eram as corridas. Por uns 2 meses, Billy corria vários quilômetros por dia. Saía pela rua de shortinho e regata e ia embora. Rod. Billy estava se esforçando. Ele sempre passava a impressão de que tudo era muito simples, mas claramente estava sofrendo para se manter sóbrio. Dava para ver que ele tinha uma tensão acumulada dentro dele. Karen. Billy estava escrevendo músicas para se convencer de que estava tudo sob controle, que dali a décadas ainda estaria sóbrio e teria uma mulher e uma família ao seu lado.
e em questão de minutos Daisy puxou o tapete que estava por baixo daquele cenário. Rod. Daisy fez mais algumas tomadas, sempre com muita facilidade. Ela não precisava se esforçar, não precisava arrancar cada nota do peito à força. Mas quando Billy foi embora do estúdio, deu para ver que ele estava bem tenso. Eu falei, não leva as coisas do trabalho para casa com você. O problema, na verdade, não era ele levar as coisas do trabalho para casa. Era que ele tinha trazido as coisas de casa para o trabalho. Karen. Honeycomb era para ser uma música sobre segurança e virou uma música sobre insegurança. Billy. Naquela noite, conversei com Camila sobre como Daisy tinha cantado com aquelas perguntas. Pô, Camila estava com o trabalho até o pescoço por causa da Júlia e eu reclamando por causa de uma música. Ela respondeu simplesmente, não é a vida real, Billy, é uma música, não precisa se torturar por isso. Para ela era muito simples, eu devia simplesmente desencanar e ceder, mas eu não conseguia desencanar. Não gostei de quando Daisy transformou aqueles versos em perguntas e não gostei de ver que ela se sentia no direito de fazer aquilo. Camila. Quando você empresta a sua vida para a sua música, não consegue ter um distanciamento crítico a respeito. Graham. Acho que Daisy pegou Billy totalmente de surpresa. Art Snyder. Quando mixamos a versão com a participação da Daisy, o resultado ficou tão envolvente, juntando as vozes dos dois, que Ted queria eliminar quase todo o restante do arranjo. Ele me pediu para amenizar o som da bateria, realçar os teclados, tirar os floreios mais aparentes da guitarra do Graham. O que sobrou foi uma base de guitarra acústica com uma percussão marcada pelo piano. A maior parte da atenção ficava concentrada nos vocais. Virou uma faixa pautada totalmente no diálogo entre as vozes. Quer dizer, tinha ritmo. Ainda era uma música acelerada, com uma batida marcante. Mas tudo isso era eclipsado pelos vocais. Quem ouvia ficava hipnotizado por Billy e Daisy. Ed. Eles pegaram um rock e transformaram numa música pop e estavam muito orgulhosos disso. Rod. Ted ficou nas nuvens com o resultado. Eu também gostei, mas dava para ver que Billy se irritou ao ouvir a versão nova. Billy. Eu gostei da nova mixagem de som, mas não dos vocais da Daisy. Eu falei, é só usar a mixagem nova sem os vocais dela. Essa faixa não precisa ser um dueto. Mas Ted insistiu me dizendo para confiar nele. Falou que eu tinha composto um hit e que era hora de fazer o papel dele como produtor. Graham. Billy sempre controlou tudo, entende? Billy escrevia as letras, Billy compunha as melodias e fazia os arranjos. Quando Billy se internou para se tratar, a turnê acabou. Quando Billy se sentiu pronto para voltar ao estúdio, todo mundo tinha que estar a postos. Ele era o que comandava o show. Então, Honeycomb não foi fácil para ele. Billy. A gente era uma equipe. Ed. Cara, Billy nunca admitiu que passava como um trator por cima da gente. As coisas sempre eram feitas como Billy queria e quando Daisy apareceu, isso deixou de acontecer. Daisy. Eu não entendi o que Billy tinha contra mim. Só o que eu fiz foi melhorar um pouco a canção. Por que ele ficou tão chateado? Encontrei Billy no estúdio alguns dias depois para ouvir a mixagem final e sorri para ele. Falei um oi. Ele respondeu com um aceno de cabeça, como se estivesse me fazendo um favor de mostrar que notou minha presença. Ele não era capaz de me tratar bem nem por uma questão de etiqueta profissional. Karen. Era um mundo totalmente masculino. O mundo inteiro era dominado pelos homens, mas a indústria fonográfica não era fácil. A gente precisava da aprovação dos homens para fazer qualquer coisa e parecia ter só duas opções. Ou se comportava como um dos caras, que foi o caminho que eu resolvi seguir, ou dava uma de menininha e tentava ganhar todo mundo na base do charme. Eles gostavam disso. Mas desde o começo, Daisy meio que se recusava a fazer as coisas assim. Com ela era meio pegar ou largar. Daisy. Eu não estava nem aí se ia ser famosa ou não. Para mim não fazia diferença cantar no disco de um ou de outro. Eu só queria fazer uma coisa interessante, original e bacana. Karen. Quando comecei a me interessar por música, lembro que queria tocar guitarra. E meu pai acabou me colocando para fazer aulas de piano. Ele nem pensou duas vezes. Simplesmente achava que meninas tocavam piano. Mas era sempre assim, em tudo que eu tentava. Quando fiz o teste para entrar nos Winters, eu tinha um vestidinho lindo que havia acabado de comprar com um cinto azul claro. Era meu vestido da sorte. Bom, no dia em que fiz o teste, não usei esse vestido, porque sabia que nesse caso eles não iam ver nada além de uma garota. E eu queria que vissem uma tecladista. Então,
Coloquei uma calça jeans e uma camiseta da Universidade de Chicago que roubei do meu irmão. Daisy não era assim. Daisy jamais teria pensado em fazer isso. Daisy: eu usava o que quisesse, quando quisesse, eu fazia o que quisesse, com quem quisesse. E quem não gostasse podia ir à merda. Karen: de vez em quando a gente conhece alguém que parece estar acima das coisas mundanas, né? Daisy era meio assim, não queria nem saber como o mundo real funcionava. Seria natural supor que eu sentia raiva dela por isso, mas não. Eu adorava, porque significava que ela não precisaria passar por toda aquela merda que eu estava passando fazia tempo, e com ela por perto, eu também não precisaria. Daisy: Karen era o tipo de pessoa que tinha mais talento na ponta de um dedo do que a maioria das pessoas no corpo inteiro. Ela estava sendo subestimada pelos Six, mas deu um jeito de resolver isso, deu um jeito nisso no próximo álbum. Billy: quando o disco estava prestes a ser prensado, eu falei para o Ted: você me fez detestar minha própria canção. E o Ted me respondeu: você vai ter que fazer um esforço e engolir isso. Alguma coisa me diz que chegar ao topo das paradas vai facilitar as coisas. Nick Harris, crítico de rock: em Honeycomb, a interpretação entre Billy e Daisy deu o pontapé inicial para aquilo que funcionava tão bem em Daisy Jones e The Six. A química entre essas duas vozes, a vulnerabilidade dele, a fragilidade dela, é uma coisa que prende. A voz dele, mais profunda e suave, e a dela, mais aguda e rouca, de alguma forma se fundiam sem esforço, como se os dois cantassem juntos há anos. Eles criaram um diálogo cheio de sentimento, a história de um futuro romântico idealizado que pode nunca se realizar. É uma música quase melosa demais, mas o final quebra um pouco essa doçura. Ela quase poderia ter sido o tipo de música que os adolescentes põem para tocar na noite da formatura. Em vez disso, temos um testemunho visceral de que as coisas nem sempre dão certo. 789 era um bom álbum, até ótimo em certo sentido, mais romântico que o disco de estreia, com menos alusões a sexo e drogas, mas ainda era rock. Ainda tinha aquela força no baixo e na bateria, os riffs de guitarra. Mas Honeycomb claramente se destacava. Honeycomb mostrou para o mundo que os Six eram capazes de fazer música pop de primeira categoria. Uma mudança de rumo, sem dúvida, mas que marcou o começo da escalada da banda até o topo. Tradução do trecho em inglês: a vida que queremos vai esperar por nós. Vamos viver para ver as luzes brilhando na praia. E você vai me segurar, vai me segurar, vai me segurar, até esse dia chegar. Tradução da parte em inglês que a Daisy fez. Será que a vida que queremos vai esperar por nós? Será que vamos viver para ver as luzes brilhando na praia? Será que você vai me segurar, vai me segurar, vai me segurar até esse dia chegar? A turnê The Numbers, 1976-1977. 789 foi lançado no dia 1º de junho de 1976. Honeycomb estreou na posição 86 das paradas, mas vinha subindo no ritmo acelerado. Numa temporada extraoficial no Whisky, a banda se preparava para uma turnê pelos Estados Unidos. Graham: ficamos em Los Angeles por um tempo, aprimorando o show. As músicas começaram a soar bem melhor ao vivo. Mas acho que não dá para incluir Honeycomb nisso não. Billy fez uma versão para apresentar no palco sem Daisy. Simplesmente tirou a parte dela e cantou como a música tinha sido composta para o álbum. Ficou boa, mas parecia que tinha um buraco nela. Faltava alguma coisa ali, mas o resto do disco soava redondinho. A gente estava tocando tudo certo, todas as músicas, todos os compassos. Estava tudo nos conformes. Nosso show ia ser demais. Billy: tinha gente indo ver a gente 2 vezes, às vezes até 3 vezes na semana, e a cada show a plateia era maior. Rod: Billy deveria ter convidado Daisy para uns 2 ou 3 daqueles shows em Los Angeles. Eu falei isso para ele, mas com Billy as coisas entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Simone: Daisy ficou incomodada por ter sido excluída. Pelo menos foi a impressão que me deu, conversando com ela. O que, aliás, não acontecia com tanta frequência por causa das minhas turnês, mas eu ainda fazia questão de saber como ela estava, e ela sentiu o mesmo em relação a mim. Karen: Daisy conhecia todo mundo no Whisky, tinha mais contatos na strip que nós, então era só uma questão de tempo até que ela aparecesse. Daisy: eu não estava querendo entrar de penetra no show dos outros nem nada. Se o Billy não queria me chamar para cantar com a banda, tudo bem.
mas eu não ia deixar de ir aos lugares só porque eles estavam tocando minha faixa sem mim. Além disso, eu comecei a dormir com Hank, o que não foi uma grande ideia da minha parte, mas, enfim, eu vivia bêbada ou chapada naquela época, então as coisas acabavam ficando meio confusas. Acho que eu nem me sentia atraída pelo Hank, não gostava muito dele. Era um cara meio baixinho, com o queixo quadrado, mas tinha um sorriso bonito, acho. Só não dá para negar que ele estava ali o tempo todo. Enfim, Hank e eu estávamos no Rainbow e quando saímos encontramos uns amigos dele na frente do uísque, então entramos também. Karen. Graham apontou com o queixo para mim para onde ela estava no meio da plateia e deu para perceber que o Billy tinha visto também. Ed. Nessa temporada em que tocamos no uísque, quase toda noite Billy fazia anotações sobre como eu estava me saindo. Era um puta de um controlador, mas ele não tinha como controlar Daisy aparecendo naquele show. E nossa, ela estava linda, com um vestidinho minúsculo. As garotas não usavam sutiã nessa época, e é uma pena que essa moda tenha passado. Billy. O que eu podia fazer? Deixar de chamar a garota para cantar comigo no palco sabendo que ela estava lá? Eu não tinha escolha. Graham. Billy falou no microfone. Senhoras e senhores, Daisy Jones está na plateia hoje à noite. Que tal se ela viesse até aqui cantar uma musiquinha chamada Honeycomb? Daisy. Enquanto eu subia no palco, Billy estava virado para a plateia e eu pensei, será que Billy Dunne tem alguma camisa que não seja jeans? Billy. Ela subiu no palco descalça e eu pensei, o que essa menina está fazendo? Vai pôr alguma coisa nesses pés. Daisy. Quando a banda começou a tocar, fiquei parada do lado do microfone esperando. A primeira parte era do Billy, então fiquei olhando para a plateia enquanto ele cantava. Fiquei vendo a reação das pessoas. Ele tinha muita presença de palco. Não sei se as pessoas reconhecem isso como deveriam. Vivem dizendo que éramos bons juntos, mas eu vi Billy se apresentar sozinho e sei que o cara tem talento. Ele nasceu para estar no palco. Billy. Quando chegou a parte da Daisy, me virei para vê-la cantar. A gente não tinha ensaiado nem cantado junto nenhuma vez. Eu meio que esperava que fosse um desastre, mas depois de alguns segundos só fiquei olhando para ela. A voz dela era explosão pura. Ela sorria o tempo inteiro enquanto cantava. Acho que dá para perceber isso só de ouvir. A coisa passa para o som. Nisso Daisy era ótima. Dá para ouvir ela sorrindo junto com a música. Daisy. Na segunda entrada do refrão, pensei em voltar a letra para como era antes. Sabia que Billy detestava o que eu tinha feito, aquela coisa de transformar os versos em perguntas. Mas pouco antes de chegar a essa parte, eu pensei, não estou aqui para ganhar a simpatia do Billy, estou aqui para mostrar meu trabalho. E no fim, cantei como tinha sido gravado. Billy. Senti um calafrio ao ouvir ela cantar a música daquele jeito. Karen. Daisy e Billy estavam lado a lado cantando no mesmo microfone e o jeito como o Billy olhava para ela enquanto cantava e o jeito como ela olhava para ele foi uma coisa intensa. Daisy. O final nós cantamos juntos, com as duas vozes em harmonia. Não estava assim no disco, meio que aconteceu naturalmente. Billy. Dava para notar, ao longo da música, que a gente tinha conquistado a plateia. Quando a música terminou, a plateia começou a berrar. Literalmente berrar. Daisy. Nesse show eu percebi que tinha uma coisa especial rolando ali. Simplesmente senti. E não importava que eu achasse Billy um babaca. Quando você começa a cantar desse jeito junto com alguém, tem uma partezinha sua que entra em conexão com o outro. É uma coisa que entra em você e não é fácil de tirar. Billy era como uma farpa encravada na minha pele, exatamente isso. Depois da performance eletrizante no Whisky, a Runner anunciou que Daisy Jones faria os shows de abertura da turnê mundial dos Six, batizada como The Numbers. Billy tentou fazer Rod, Ted e Rick Palentino mudarem de ideia, implorou para tirar Daisy das apresentações, mas por fim, quando Ted mostrou a ele que as vendas antecipadas de ingressos vinham subindo rapidamente, foi obrigado a concordar com um novo arranjo. Mais datas e locais foram adicionados ao itinerário. Quando a banda saiu em turnê junto com Daisy, Honeycomb tinha acabado de entrar para o top 20 da parada de sucessos. Billy. Não me interessava quem ia abrir os shows, eu estava preocupado em ficar sóbrio na estrada. Seria minha primeira vez em turnê depois do tratamento de desintoxicação. Camila.
Billy falava que ia me ligar 3 vezes por dia e registrar num diário tudo o que fazia, e eu disse que ele não precisava provar nada para mim. Isso só ia colocar mais pressão em cima dele, que essa era a pior coisa que podia acontecer naquele momento. Billy precisava saber que eu confiava nele. Eu falei, me diz o que eu posso fazer para tornar a situação mais fácil e não mais difícil. Billy, decidi levar Camila e Júlia para a estrada também. Ela estava grávida de 2 meses das gêmeas e a gente sabia que, dali para frente, ia ser mais difícil ter uma família por perto nas turnês, mas eu queria estar com ela para poder começar com o pé direito. Daisy. Eu estava animada com a ideia de cair na estrada. Nunca tinha feito uma turnê antes. Meu disco estava indo bem, eu estava chamando a atenção, e Honeycomb estava dando um gás nas vendas do meu álbum também. Graham. Todo mundo ficou feliz por Daisy vir com a gente. Ela levava as coisas numa boa, era uma garota bacana. A gente estava naquela fase de participar de programas de rádio e fazer sessões de fotos para revistas. A música subia nas paradas e o disco estava vendendo bem. Até eu estava sendo reconhecido. As pessoas já reconheciam Billy por aí fazia tempo, mas nessa época começou a aparecer gente que sabia quem eu era, e Karen também. Eu andava pela rua e via gente com camisetas dos Six. Então não estava nem aí para quem ia participar da turnê, desde que as coisas continuassem daquele jeito. Billy. O primeiro show foi em Nashville, no East Inn. Eu quis que Daisy se sentisse bem recebida, assim como qualquer outro artista que abrisse para nós. A gente já tinha sido uma banda de abertura, e agora era a atração principal, então eu queria ser receptivo com ela, como as outras bandas tinham sido com o Six, deixando as questões pessoais de lado. Karen. A gente estava no camarim no primeiro show antes da Daisy entrar no palco, e ela estava cheirando umas carreiras. Warren estava recebendo uma massagem de alguma grupo que tinha conseguido entrar lá. Ed e Pete estavam fazendo sei lá o quê. Billy tinha ido se isolar em algum lugar. Graham e eu estávamos conversando. Acho que foi nesse show. Graham tinha aparado a barba e dava para ver como ele era bonito por baixo daquela poluição visual toda. Aí, de repente, bateram na porta e Camila e Julia entraram. Tinham ido dar boa noite para Billy. Assim que Daisy viu Camila com Julia, escondeu o pó na gaveta, limpou o nariz e largou o copo de conhaque, uísque ou sei lá o quê. Foi a primeira vez que vi esse tipo de preocupação da parte dela. Uma demonstração de que talvez não vivesse em outro planeta. Ela cumprimentou Camila e acenou para Julia. Lembro que chamou Julia de fofinha. Então chegou a hora de Daisy ir para o palco e ela falou, me desejem sorte. Estava todo mundo entretido demais com suas próprias coisas para prestar atenção, mas Camila não. Camila desejou boa sorte para ela e com toda a sinceridade do mundo. Camila. Quando eu vi Daisy Jones, fiquei sem saber o que pensar. Parecia bem doidinha, mas também sabia ser meiga. Eu sabia que Billy não gostava dela, mas não queria que a opinião dele contaminasse a minha. Mas uma coisa não dava para negar. Ela era linda, tão bonita quanto nas revistas, talvez até mais. Daisy. Eu entrei no palco primeiro para abrir aquele show em Nashville e estava nervosa. Geralmente não fico muito ansiosa, mas naquele dia dava para sentir a tensão no meu corpo, nos meus nervos. E talvez eu tivesse cheirado demais. Fui para o palco esperando encontrar uma plateia que era fã dos Six, mas uma parte do pessoal ficou bem animada quando eu apareci. Tinha gente que tinha ido lá para me ver também. Eu estava usando um vestido preto sem mangas, pulseiras e brincos de argola dourados. Fora os ensaios, era a primeira vez que eu entrava no palco sozinha, só com a banda de apoio que Hank montou. Foi a primeira vez que eu vi uma plateia vibrar ao me ver. Toda aquela gente gritando junta como se fosse uma coisa só, uma coisa viva, explosiva, barulhenta, festiva. Depois de sentir isso pela primeira vez, queria voltar a sentir o tempo todo. Graham. Daisy fez um bom show. A voz dela era ótima e o repertório não era ruim. Ela sabia como esquentar a plateia. Quando entramos no palco, o pessoal já estava animado, as pessoas já estavam se divertindo. Warren. Dava para sentir cheiro de maconha por toda a parte, meio que só dava para ver a parte da frente da plateia por causa da fumaça. Karen. Assim que pisamos no palco, deu para ver que o pessoal que estava lá, o público era diferente em relação à primeira turnê. Tinha muito mais gente para começo de conversa. Os fãs antigos ainda estavam lá, mas agora tinha também adolescentes acompanhados dos pais e um monte de mulheres. Billy.
Eu me vi na frente daquela gente toda, totalmente sóbrio, sentindo aquela empolgação, sabendo que Honeycomb estava prestes a entrar no top 10. E sabia que aquelas pessoas estavam na minha mão. Sabia que elas queriam gostar do show, porque já gostavam de nós. Não precisaria me esforçar para conquistar ninguém. Era só subir no palco e... a plateia já estava ganha. Ed. A gente mandou ver naquela noite e a banda deu sangue naquele palco. Billy. No final do show eu falei, que tal a gente chamar Daisy Jones de volta para cantar Honeycomb para vocês? Daisy. A plateia enlouqueceu, o lugar inteiro começou a tremer. Billy. Dava para sentir o microfone vibrar quando as pessoas começaram a bater os pés no chão e eu pensei, puta merda, nós viramos astros do rock. No final de 1976, Honeycomb estava na 3ª posição da parada Billboard Hot 100. Os Six, junto com Daisy, apresentaram a música na TV, no Don Kirshner Rock Concert e no Tonight Show starring Johnny Carson. A banda já havia cumprido a agenda da América do Norte e estava se preparando para a curta temporada europeia da turnê. Camila Dunne, grávida de 6 meses, voltou com Julia para Los Angeles. Billy. Não dava para Camila e Julia me acompanharem na turnê para sempre. Eu precisava aprender a me controlar. Camila. Eu o conhecia muito bem, então sabia quando precisava ficar e quando podia ir. Billy. A primeira noite sem elas foi difícil. Lembro de ter sentado na varanda do hotel depois do show, ouvindo todo o caos do lado de fora, querendo participar daquilo. Tinha uma voz na minha cabeça dizendo, você não consegue fazer isso, não vai conseguir ficar sóbrio por muito tempo. Acabei ligando para o Ted em plena madrugada. Mas para ele ainda era hora do jantar. Inventei um motivo para querer falar com ele. Risos. Lembro que acabamos conversando sobre a relação dele com o Yasmine, se os dois deveriam casar. Ele se considerava velho demais para ela. Lá pelo fim do telefonema, o cansaço bateu. Eu sabia que se fosse para a cama ia conseguir dormir e resistir a mais um dia. Antes de desligar, Ted perguntou, está se sentindo melhor agora, Billy? E eu respondi, estou sim. Depois dessa primeira noite, comecei a melhorar de verdade. Criei uma rotina. Ficava longe das festas. Quando o show terminava, eu ia direto para o hotel e ouvia música ou ia até uma lanchonete para jantar e tomar um café descafeinado. Às vezes Pete ou Graham iam me fazer companhia, mas na maior parte do tempo, Graham estava atrás da Karen. Eu continuei fazendo as coisas do mesmo jeito quando Camila e Julie estavam comigo, me mantendo na linha. Graham. Foi a mesma coisa com Camila por perto e sem a presença dela. Billy acompanhava a banda na hora de trabalhar e Daisy acompanhava a gente na hora da farra. Era como se os dois vivessem em mundos separados tentando não se encontrar. Rod. Um pouco antes da viagem para a Suécia, avisei Billy e Graham que a Runner estava pensando em esticar a turnê depois da passagem pela Europa. Perguntei o que os dois achavam de continuar na estrada por mais algumas semanas nos Estados Unidos. Não teve nem conversa. O parto de Camila estava previsto mais ou menos para a data da nossa volta. Billy achava que já tinha chegado ao limite de tempo permitido. Graham. Foi uma conversa de 2 segundos. É claro que eu gostaria de ter esticado a turnê. E sim, o fato de Billy voltar para casa ia colocar a banda em maus lençóis. Mas ele precisava voltar para casa, ponto final. Warren. Todo mundo queria fazer mais alguns shows, mas sem Billy não tinha como. Às vezes dá para arrumar um guitarrista substituto para umas apresentações, um tecladista, mas Billy era insubstituível. Daisy. Os shows estavam sempre lotados e em boa parte por minha causa. Nessa época da turnê, o disco deles vendia muito mais que o meu. Era um álbum melhor, então fazia sentido. Mas tinha gente querendo me ver ao vivo. E, inclusive, uma parte do pessoal que nem sabia quem eu era antes do show saía de lá com uma camiseta da Daisy Jones. Eu estava ficando famosa e estava trabalhando numas músicas próprias. Eu tinha uma que era uma melodia super simples, não tinha nada de muito complexo, mas era boa. Chamava When You Fly Low. A letra era sobre se subestimar, sobre pessoas que vivem tentando diminuir a gente, sabe? They want you humble, want to atrophy the muscle, want to stunt the hustle, get you to call uncle, to keep you flying low. Eu estava insistindo com o Hank que estava na hora de conversar com o Ted sobre gravar um disco novo, e o Hank dizia para eu ir com calma. Fiquei com a impressão de que ele achava que eu estava pedindo muito,
como se eu estivesse querendo mais do que merecia. Nosso relacionamento não estava lá essas coisas. Eu jamais deveria ter me envolvido com um cara como ele. Tem uma coisa que ninguém diz quando o assunto é ficar longe das drogas. Ninguém diz: você vai acabar indo para a cama com um bando de idiotas. Mas deveria. E eu deixei que Hank interferisse em todos os aspectos da minha vida. Na maior parte do tempo, ele fazia mediação entre mim e Ted. E foi ele quem contratou a banda inteira. Todo o dinheiro que eu ganhava passava pelas mãos dele. E ele dormia comigo na mesma cama. Karen. Nessa ida para Estocolmo, nós viajamos no jatinho particular da Runner. Daisy. Hank e uma parte da equipe tinham ido no dia anterior, mas eu esperei para ir com a banda. Ficou parecendo que eu fazia questão de ir no mesmo avião que eles, mas eu só não queria viajar com Hank. Ed. Foi nessa viagem que eu ouvi o Graham comentando com a Karen sobre a recusa de esticar a turnê. Só assim eu fiquei sabendo, pô. Ninguém me falou nada, nem para o Pete. A gente tinha um hit e fazia shows com lotação máxima junto com a Daisy. Era uma grana alta entrando para muita gente ali. Para a banda, os holds, todo mundo que trabalhava na turnê e nos locais dos shows. E todo mundo teve que abrir mão disso porque a mulher do Billy engravidou e não fizeram nem uma votação. Era pra gente ficar sabendo só quando a decisão já tivesse sido tomada. Karen. Foi uma viagem interessante. Acho que foi quando Warren levou um bofetão da comissária. Eu só ouvi a pancada, não vi o tapa. Warren. Eu perguntei se ela era loira lá embaixo também. Foi uma lição aprendida. As mulheres não acham graça nenhuma nisso. Karen. Passei a maior parte do voo no fundo do avião junto com a Daisy. Pegamos umas poltronas que ficavam uma de frente para a outra, pedimos uns drinks e ficamos olhando a paisagem pela janela. Lembro de ter visto Daisy pegar uma caixa de remédios e tomar 2 comprimidos junto com um gole da bebida. Ela usava um monte de pulseiras na época, ia enfiando no braço uma atrás da outra até não caber mais. Quando se mexia, aquelas coisas tilintavam sem parar. Então, assim que Daisy guardou a caixa de volta no bolso, as pulseiras começaram a tilintar. E eu falei brincando que aquilo parecia um instrumento de percussão corporal, e ela gostou da ideia, pegou uma caneta e anotou na mão. Quando guardou a caneta de volta, pegou a caixa de remédios de novo e enfiou mais 2 comprimidos na boca. Eu falei: Daisy, você acabou de tomar 2 desses. Ela perguntou: ah, é? E eu disse: é. Mas ela deu de ombros e engoliu mesmo assim. Eu falei: olha lá, não vai cair nessa. Daisy. Aquilo me irritou. Coloquei a caixa de comprimidos na mão dela e falei: pode tirar os remédios de mim se está assim tão preocupada. Eu não preciso mesmo. Karen. Ela simplesmente me entregou os comprimidos. Daisy. Só que, assim que entreguei a caixa para Karen e vi que ela colocou no bolso, comecei a entrar em pânico. A dexedrina era uma coisa, não tinha problema, eu podia cheirar pó em vez de tomar anfetamina, mas eu não conseguia dormir sem o Seconal. Karen. Fiquei surpresa com a facilidade com que ela fez isso, entregar tudo assim e parar de tomar. Daisy. Quando a gente chegou ao hotel, Hank já estava no meu quarto. Eu falei: estou sem comprimidos vermelhos. Ele simplesmente balançou a cabeça e pegou o telefone. Na hora de dormir, eu já estava com um frasco cheinho na mão. Era até deprimente o quanto era fácil descolar aquelas coisas. Claro, eu queria os remédios, mas era uma coisa tediosa, repetitiva. Eu podia ter as drogas que quisesse a qualquer hora. Ninguém fazia nada para me impedir. Quando fui dormir naquela noite, acho que segurando uma taça de conhaque, eu me ouvi dizer: Hank, não quero mais continuar com você. Cheguei até a pensar que tinha outra mulher no quarto dizendo aquelas palavras, mas aí percebi que fui eu quem tinha dito. Hank me mandou ir dormir. E eu senti como se estivesse desaparecendo quando peguei no sono. Quando acordei de manhã, lembrei do que tinha acontecido. Estava meio envergonhada, mas também era um alívio ter conseguido verbalizar aquilo. E eu falei: a gente precisa conversar sobre o que eu disse ontem à noite. E ele respondeu: você não disse nada ontem à noite. Eu falei: eu disse que eu não quero mais continuar com você. Ele deu de ombros e disse: sim, mas você fala esse tipo de coisa o tempo todo antes de dormir. Eu não fazia a menor ideia disso. Graham. Estava na cara para todo mundo que Daisy precisava se livrar do Hank. Rod. Existe um monte de empresários pilantras por aí, e eles depõem contra a classe. Hank se aproveitava da Daisy, isso estava bem claro. Alguém precisava cuidar dos interesses dela. Eu falei: Daisy, se precisar de ajuda, pode contar comigo. Graham.
Acho que a Daisy viu o que Rod fazia por nós. Ele sempre garantia que tudo estivesse nos eixos. Rod foi o primeiro a dizer que a gente podia chegar até o topo do mundo, e não dizia isso só para agradar ou para evitar reclamações. E sem querer ser maldoso, mas ele não estava dormindo com ninguém da banda nem deixava ninguém o tempo todo chapado a ponto de não entender o que estava rolando. Eu falei para Daisy, dá um pé na bunda do Hank e contrata o Rod, ele vai cuidar de você. Rod, eu já estava trabalhando para Daisy de qualquer forma. Tinha conseguido que um cara na Rolling Stones fosse ver o show. A revista ia mandar Jonah Berg para ver a apresentação e conversar com o pessoal mais tarde. Era potencialmente uma matéria de capa. Eu fiz questão de incluir a Daisy em tudo, e não precisava fazer isso. Poderia ter cavado um perfil só para a banda, mas achei que a presença dela poderia ser boa para todo mundo. Karen, no dia em que Jonah Berg veio ver o show, a gente estava em Glasgow. Daisy, eu fui burra. Arrumei uma briga com o Hank logo depois da passagem de som naquele dia. Karen, Graham tinha batido na porta do meu quarto naquela tarde para trazer uma das minhas malas. De alguma forma, minhas coisas sempre acabavam se misturando com as dele. Ele estava parado na frente da minha porta, segurando a bolsa em que eu levava minhas calcinhas e sutiãs. Ele falou, acho que isso é seu. Peguei a bolsa da mão dele e revirei os olhos, e falei, aposto que você adora pegar as minhas calcinhas. Estava só brincando, na verdade. Mas ele sacudiu a cabeça e respondeu, se for para eu pegar as suas calcinhas, prefiro conseguir isso à moda antiga. Eu dei risada e falei, cai fora daqui. E ele disse, sim, senhora. E voltou para o quarto dele, mas quando fechei a porta, sei lá. Daisy, resolvi terminar com Hank quando estávamos os dois sozinhos no meu quarto no hotel. Ele estava me abraçando e eu não aguentava mais aquilo. Fiquei esbravejando e ele me perguntou qual era o problema, então falei, acho que está na hora de cada um seguir o próprio caminho. Hank tentou me ignorar dizendo que eu não sabia o que estava falando, então resolvi ser bem clara. Hank, você está demitido, agora vá embora daqui. Bom, dessa vez ele não teve como não escutar. Graham. Billy e eu tínhamos combinado de sair para comer. Tinha apostado que ele não ia ter coragem de encarar um prato de haggis. Daisy. Hank partiu para cima de mim. Estava muito puto e chegou tão perto de mim que, enquanto falava, senti o cuspe dele respingando no meu ombro. Ele disse, você ainda estaria dando para um monte de roqueiros se não fosse por mim. Eu não respondi, e ele me encurralou num canto do quarto. Não sabia o que ele iria fazer. Acho que nem ele sabia exatamente o que ia fazer. Quando você está numa situação como essa, sendo ameaçada por um homem, é como se tudo o que você fez para chegar até aquele momento em que você se vê sozinha com um cara em que não confia passasse diante dos seus olhos. Alguma coisa me diz que não é isso que acontece com os homens. Quando eles estão ameaçando uma mulher, duvido que revejam o que fizeram para se tornarem os babacas, mas deveriam olhar para trás e perceber o que aconteceu. Eu endireitei bem o corpo, me sentindo totalmente sóbria para minha surpresa, e estendi os braços na minha frente, para manter o espaço que ainda existia entre mim e ele. Hank olhava bem fundo nos meus olhos. Não sei nem se estava respirando de tão furioso, mas então ele deu um murro na parede e saiu do quarto batendo a porta com tudo. Depois que ele foi embora, passei todas as trancas na porta. Ele gritou alguma coisa no corredor, mas não consegui entender o que. Fiquei lá, sentada na cama. Ele nunca mais voltou. Billy. Eu estava saindo para encontrar Graham quando vi Hank Allen saindo do quarto da Daisy, resmungando. Aquela vadia do caralho. Parecia que ele ia conseguir se acalmar sozinho, então pensei em deixar para lá. Mas em seguida, vi quando ele parou e virou como se fosse voltar para o quarto da Daisy. Aí sim percebi que ele estava a fim de encrenca. Dá para perceber isso só pela postura da pessoa, saca? Os punhos fechados, os dentes cerrados, essas coisas. Eu olhei para ele e ele para mim. A gente ficou se encarando por um momento. Eu sacudi a cabeça, como quem diz, é melhor não fazer isso. Ele continuou me encarando, mas em seguida olhou para o chão e caiu fora. Quando ele foi embora, bati na porta do quarto da Daisy. Eu disse, é o Billy. Demorou um pouco, mas ela abriu a porta. Estava usando um vestido azul marinho, do tipo que tem mangas, mas deixa os ombros de fora. Sei que as pessoas sempre comentavam sobre como os olhos da Daisy eram azuis, mas foi a primeira vez que eu reparei. Eram muito azuis mesmo. Sabe o que parecem? A cor da água em alto mar, não na praia. É o azul escuro no meio do oceano.
É o tipo de água profunda que você só vê do alto ou estando num barco. Perguntei, você está bem? Ela parecia triste de um jeito como eu nunca tinha visto antes e respondeu, estou sim, obrigada. Eu falei, se quiser conversar um pouco, não sabia como isso poderia ajudar, mas achei melhor oferecer mesmo assim. Ela disse, não, está tudo bem. Daisy, só percebi a barreira que Billy colocava entre nós naquele momento, quando ele tirou esse obstáculo do caminho. Tipo quando você não percebe que tem um carro ligado por perto e só se dá conta disso depois que desligam o motor. Mas olhei nos olhos dele e vi o verdadeiro Billy. Percebi que até então estava convivendo o tempo todo com uma versão mais fria dele, que vivia na defensiva. Eu pensei, seria legal conhecer esse Billy, mas ele desapareceu logo em seguida. Depois de um segundo de interação sem restrições, puf, ele não estava mais lá. Graham. Eu estava esperando Billy quando o telefone do meu quarto tocou. Karen. Sei lá por quê. Foi nesse dia que decidi. Graham. Eu disse oi e a resposta dela foi só oi. Karen. A gente ficou em silêncio no telefone por um tempo, aí eu falei, por que você nunca tentou nada comigo? Dava para ouvir que ele estava tomando uma cerveja. Consegui escutar o barulho do gole e ele disse, não gosto de me arriscar quando sei que não tenho chance. Quando eu vi que já estava respondendo sem nem me dar conta, eu falei, ninguém nunca disse que você não tem chance, Dune. Assim que terminei de falar, percebi que Graham tinha desligado o telefone na outra linha. Graham, nunca corri tão depressa na vida quanto naquele dia em direção ao quarto dela. Karen. 3 segundos depois, sem exagero, escutei uma batida na porta. Quando abri, Graham estava todo esbaforido, uma corridinha daqui até ali e ele já estava sem fôlego. Graham. Olhei bem para ela. Karen era maravilhosa. Aquelas sobrancelhas grossas, eu não resisto a garotas com sobrancelhas grossas. Eu perguntei, o que você está querendo me dizer? Karen. Eu disse, aproveita a sua chance, Graham. Graham. Eu entrei no quarto, fechei a porta, agarrei aquela mulher e beijei até não poder mais. Ninguém acorda de manhã pensando, ei, hoje pode ser um dos melhores dias da minha vida, mas aquele foi. Aquele dia com Karen foi um daqueles. Warren. Tem uma coisa que nunca contei pra ninguém, mas é uma coisa boa. Você vai gostar. No dia do show em Glasgow, logo depois da passagem de som, fui tirar um ronco fermentado, que era como eu me referia ao hábito de tomar uma cerveja e dar um cochilo à tarde. E acordei porque Karen estava transando no quarto ao lado. O barulho era tão alto que não me deixou dormir. Nunca descobri quem era, mas depois vi Karen trocar uns sorrisinhos com o iluminador de palco, então eu tinha certeza de que ela estava tendo um caso com Bones. Billy. Depois de falar com Daisy, fui procurar Graham para a gente ir almoçar, mas não o encontrei em lugar nenhum. Graham. Quando estava perto da hora de ir para o show, Karen me fez sair escondido do quarto dela para ir me trocar, e depois a gente se encontrou no elevador. Karen. Eu não queria que ninguém soubesse de nada. Billy. Quando a gente chegou no camarim, estava todo mundo pirando porque ninguém sabia por onde andava a banda da Daisy. Ed. Ao que parece, Hank passou no Apollo antes de ir embora e levou os 5 músicos da banda da Daisy junto com ele. Os caras simplesmente caíram fora. Karen. Foi um golpe muito baixo. Graham. A música tinha que estar acima de tudo. Nosso trabalho era subir no palco e nos apresentar para a plateia, por mais que tivesse algum problema pessoal rolando. Daisy. Minha banda tinha ido embora, assim, do nada. Fiquei sem saber o que fazer. Hank Allen, ex-empresário Daisy Jones. Só o que posso dizer é que Daisy Jones e eu tivemos uma relação estritamente profissional entre 74 e 77, que foi encerrada por discordâncias de ambas as partes sobre o caminho que a carreira dela deveria seguir. Continuo desejando tudo de bom para ela até hoje. Billy. Fui atrás do Rod e ele estava pensando no que fazer para minimizar o estrago. Eu falei, seria tão ruim assim se Daisy deixasse de fazer a apresentação dela só por uma noite? Mas logo em seguida me dei conta de que Rod já devia ter virado o empresário dela àquela altura. Então, sim, para ele seria bem ruim mesmo. Rod. Jonah Berg estava na plateia. O cara da Rolling Stone. Karen. Estava todo mundo tentando resolver o que fazer.
e enquanto isso, Graham só pensava em arrumar um jeito de chamar a minha atenção quando ninguém estava olhando. Eu ria sozinha, pensando, nós estamos com um problema aqui, sabia? Graham. Eu não conseguia parar de olhar para Karen. Karen. Graham era o cara com quem eu conversava sobre tudo, e naquela noite senti vontade de conversar com ele sobre tudo o que tinha rolado entre nós. Eu queria conversar com ele sobre ele mesmo. Daisy. Eu disse para Rod, de repente posso cantar sozinha. Não queria desistir. Alguma coisa eu tinha que fazer. Ed. Rod sugeriu que Graham subisse com Daisy no palco para tocar umas versões acústicas de algumas músicas do disco dela, mas Graham não estava nem aí, e eu falei, pode deixar comigo. Rod. Mandei Daisy e Ed para o palco sem ter a menor ideia do que ia acontecer, e enquanto eles se posicionavam, deu para notar que os dois pareciam estar pisando em ovos. Daisy. Ed e eu começamos a apresentação, uma coisa bem simples, só com ele na guitarra e eu cantando. Acho que fizemos One Fine Day e Until You're Home. Ficou legal, mas aquilo não empolgou ninguém. Eu sabia que o cara da Rolling Stones estava lá e eu precisava causar uma boa impressão. Então, na última música decidi que precisava tentar alguma coisa mais ousada. Ed. Daisy veio até mim e cochichou mais ou menos a batida e o tom que queria e me falou para improvisar uma base na guitarra. Só isso. Inventa alguma coisa aí. Eu fiz o que deu, né? Não dá para compor uma melodia assim do nada. Daisy. Tentei pedir para Ed tocar alguma coisa em que eu pudesse encaixar a minha música nova. Queria cantar When You Fly Low. Ele começou e eu tentei pegar o ritmo, mas não estava dando certo. Estava na cara. E eu acabei dizendo, certo, deixe isso pra lá. Disse no microfone mesmo, a plateia riu junto comigo. Dava para sentir que eles estavam torcendo por mim, querendo curtir o show. Então, comecei a cantar a capela. Só eu, minha voz e a música composta por mim. Eu me esforcei enquanto trabalhava nela, ajeitando tudinho do início ao fim. Não tinha nenhuma palavra sobrando ou faltando naquela letra. Só eu, meu pandeiro e meu pé batendo no chão. Ed. Eu comecei a acompanhar, batendo no corpo da guitarra para ajudar a manter o ritmo. O público estava curtindo, estava todo mundo vidrado na gente. Daisy. Foi uma sensação incrível cantar assim, apresentar uma música que vinha do meu coração, uma letra escrita por mim e mais ninguém. Percebi que o pessoal da frente da plateia estava escutando, prestando atenção. Pessoas de um outro país que eu nunca tinha visto e senti uma conexão com elas como nunca antes na minha vida. E é por isso que eu sempre amei fazer música, não pelo som, pela fama e pela diversão, e sim pelas palavras que a gente pode deixar fluir enquanto canta, as emoções, as histórias, as verdades. A música consegue ir fundo, saca? É como pegar uma pá e começar a escavar o peito até encontrar alguma coisa. Naquela noite, cantando daquele jeito, eu só reafirmei minha vontade de fazer um disco com as minhas próprias músicas. Billy. Eu estava na coxia vendo Daisy e Ed no palco quando ela começou a cantar When You Fly Low. Ela era boa, muito melhor do que eu pensava. Karen. Billy ficou encarando Daisy. Daisy. Quando eu terminei de cantar, a plateia começou a gritar e assobiar, e eu senti que tinha conseguido fazer o meu melhor diante das circunstâncias. Senti que tinha conseguido reverter uma situação ruim e fazer uma boa apresentação para aquele público. Billy. Depois que acabou, ouvi Daisy agradecendo e se despedindo e pensei, a gente podia tocar Honeycomb agora, só eu e ela. Graham. Fiquei surpreso quando vi Billy entrando no palco. Daisy. Eu usei minhas frases de sempre. Essa foi a minha última por hoje, agora os Six vêm aí, uma salva de palmas pessoal. Mas no meio da minha fala, Billy apareceu. Billy ganhava um brilho especial quando subia no palco. Tem gente que se encolhe quando está no foco dos holofotes e tem gente que brilha. Billy era assim, fora do palco não. Fora do palco, ele era melancólico, careta e não dava a menor demonstração de ter nenhum senso de humor. Nessa época, eu achava Billy um saco, para ser bem sincera. Mas no palco parecia que Billy não queria estar em mais nenhum outro lugar, só ali com você. Ed. Eu estava sentado no banquinho com a guitarra e Billy veio até mim. Eu perguntei, o que você quer que eu toque? Mas em vez disso, Billy estendeu a mão pedindo a guitarra. Porra, o guitarrista ali era eu, e ele queria tomar o meu instrumento. Ele falou, empresta aí, cara.
E a minha vontade foi dizer, não empresto. Mas fazer o quê? Tinha milhares de pessoas vendo. Entreguei a guitarra e fui para perto da Daisy, ao lado do microfone. Fiquei lá de mãos abanando sem motivo nenhum para estar naquele palco. Dei um jeito de sair de fininho. Billy. Acenei para a plateia e falei, o que vocês acham da Daisy Jones, pessoal? E o público vibrou. Tudo bem se eu pedir uma coisa para ela? Cobri o microfone com a mão e perguntei, que tal tocar Honeycomb agora, só eu e você? Daisy. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Só tinha um microfone montado no palco, então Billy levantou e veio ficar ao meu lado. Ele tinha cheiro de desodorante Old Spice e hálito de cigarro e enxaguante bucal. Billy. Eu comecei a tocar a base acústica. Daisy. O andamento estava um pouco mais lento que o normal, ficou uma coisa mais suave. E aí ele começou a cantar. One day things will quiet down. We will pick it all up and move town. We will walk through the sweet grass down the rocks, and the kids will come around. Billy. E Daisy cantou. Oh, honey, I can't wait to call that home. I can't wait for the blooms and the honeycomb. Karen. Sabem quando as pessoas falam que tem gente que faz você se sentir a única pessoa que existe no mundo? Billy e Daisy são assim. E faziam isso também um com o outro. Quando estavam cantando, era como se fossem as únicas pessoas no mundo. Era como ver duas pessoas que nem se davam conta de que tinha uma plateia assistindo. Daisy. Billy tocava muito bem. O jeito como ele tocava era mais delicado, mais complexo. Billy. Com um andamento mais lento, a música ficou ainda mais intimista, mais agradável, mais leve. E fiquei bem impressionado enquanto tocava, porque Daisy conseguia me acompanhar exatamente do jeito que eu queria. Se eu diminuísse o ritmo, ela cantava de um jeito mais afetuoso. Quando acelerava, ela punha mais energia na voz. Era bem fácil parecer bom ao lado dela. Daisy. Quando terminamos, ele segurou a guitarra de um lado e a minha mão do outro. Os dedos dele eram cheios de calos, arranhavam a sua pele só de encostar em você. Billy. Daisy e eu acenamos para a plateia que estava aplaudindo, gritando e assobiando. Daisy. Foi quando Billy falou, muito bem, senhoras e senhores, nós somos os Six. E o resto da banda entrou no palco e eles foram logo começando a tocar Hold Your Breath. Ed. Voltei para o palco e a minha guitarra estava largada no chão. Eu mesmo tive que pegar. Isso me irritou um bocado. Não satisfeito em me dizer como eu tinha que tocar e em controlar a duração das turnês, ele ainda arrancava meu instrumento da minha mão e tomava o meu lugar no palco, porra. E nem se deu ao trabalho de devolver na minha mão quando eu voltei para lá. Você entende o que eu estou dizendo? Daisy. Quando eles estavam entrando, perguntei no ouvido do Billy, é para eu sair? E ele fez que não com a cabeça. Então fiquei lá, fazendo umas harmonias no vocal de apoio quando dava, tocando meu pandeiro. Foi muito legal passar o tempo todo com eles no palco. Billy. Nem lembro porque Daisy ficou no palco naquele show. Pensei que ela fosse sair, mas como não saiu, pensei, tudo bem então, ela vai ficar. Enfim, estava rolando um monte de coisas de improvisos a noite toda mesmo. Warren. Juro pra você, dava pra ver na cara da Karen aquele olhar maroto de quem tinha mandado ver. Eu estava convencido de que só podia ser por causa do Bones. Billy. Fui até Ed entre uma música e outra para agradecer por ter cedido a guitarra naquela hora, mas ele nem olhou na minha cara. Não consegui chamar a atenção dele. Ed. Eu já estava cheio daquela pose de bonzinho do Billy. O cara era um cuzão, um babaca da marca maior. Desculpa dizer isso, mas era a minha opinião e, para ser sincero, continua sendo. Billy. No fim, dei um tapinha no ombro do Ed um pouco antes do encerramento e falei, valeu, cara, eu queria que o show fosse especial, já que a Rolling Stones está aí. Ed. Ele até falou que me deixaria tocar, mas como a Rolling Stones estava lá, queria que tudo saísse do jeito certo. Graham. Pete me lançou um olhar durante uma pausa e fiquei tentando entender qual era o problema. Depois ele apontou com o queixo para o Ed. Olha, eu entendo. Com o Billy por perto, não era muito difícil alguém se sentir diminuído, mas isso não muda o fato de que a plateia pagava ingresso para ver o Billy. As pessoas gostavam das músicas e as composições eram dele. Gostavam de ver ele no palco. Billy fez o certo quando entrou lá e pegou a guitarra do Ed. Não foi uma atitude respeitosa, nem exatamente simpática.
mas o show foi melhor por causa disso. A banda funcionava num esquema de meritocracia na maior parte do tempo, apesar de ser um regime ditatorial. Billy não era o líder por ser um babaca, e sim por ser o mais talentoso. Eu já tinha conversado sobre isso com Ed. Tentar competir com Billy é uma batalha perdida. É por isso mesmo que nem tento. Ed não entendeu isso. Karen. Encerramos o show tocando Around to You. Daisy acompanhou o Billy no vocal da música toda. A gente nunca tinha feito uma harmonia vocal de verdade numa música antes. Ficou bom. Parecia que Daisy e Billy tinham uma língua secreta que só os dois compreendiam. Um sacava o que o outro queria bem depressa. Billy. Quando a música acabou, fiquei com a sensação de que aquele era o melhor show que a gente já tinha feito. Virei para a banda e falei, bom trabalho, pessoal. Warren. Ed estava bem puto e não conseguiu se segurar. Fico feliz de agradar você, chefe. Billy. Eu deveria ter entendido melhor a situação e ficado na minha, mas não consegui. Não lembro bem o que falei, mas o que quer que fosse, não deveria ter dito. Ed. Billy chegou perto de mim e falou, não precisa dar uma de escroto só porque você teve uma noite ruim. E isso foi a gota d'água. Sabe por quê? Porque a meia-noite tinha sido ótima. E eu toquei muito bem naquele show. Ah, vai se fuder. E foi bem isso que eu falei. Eu disse, cara, vai se fuder. E o Billy respondeu, ei, pega leve aí, beleza? Billy, eu devo ter pedido para ele se acalmar ou alguma coisa assim. Ed, só porque o Billy não se importava com alguma coisa, não significava que não tinha importância para mim. E eu estava de saco cheio de ter que concordar com a opinião dele sobre tudo. Billy, virei para a plateia achando que estava tudo bem e falei, obrigado pessoal, nós somos os Six. Karen, um pouco antes de apagarem as luzes, olhei para o Ed e vi que ele estava levantando a guitarra, então deu para prever o que ia acontecer. Daisy, Ed tirou a guitarra do ombro e jogou ela para o alto. Graham, ele desceu a guitarra com tudo. Ed, eu arrebentei minha guitarra no chão e saí andando. Me arrependi na hora, imediatamente. Eu adorava aquela guitarra. Era uma Les Paul, 1968. Warren, o braço da guitarra quebrou e Ed simplesmente jogou no chão e saiu fora. Pensei em dar uns chutes na minha bateria só para entrar na brincadeira, mas era uma Ludwig. Não dá para sair chutando uma Ludwig. Rod, quando eles saíram do palco, eu só conseguia pensar em duas coisas. A primeira era que o show tinha sido sensacional. A outra era que Ed poderia voar no pescoço do Billy a qualquer momento. E Jonah Berg ia aparecer no camarim naquela noite. Então, quando vi o Ed, fui até lá, levei um copo d'água e pedi para ele se acalmar um pouco. Ed, Rod veio me pedir para não criar caso. Eu disse, fala isso pro Billy. Rod, tem dias que a gente só quer fazer com que as coisas saiam como planejado. E os músicos podem tornar isso muito divertido ou um tormento. Billy saiu do palco por último e eu disse para ele, nem começa, certo? Esquece essa história. Jonah Berg vai vir para cá e vocês precisam continuar causando uma boa impressão. Daisy, foi um show incrível, incrível. Meu nível de empolgação estava a 1000 depois daquela apresentação. Tradução da letra em inglês. Eles querem você bem humilde. Querem atrofiar sua musculatura, querem podar sua vontade, obrigar a você a pedir ajuda para manter você voando baixo. Tradução da segunda música. Um dia as coisas vão sossegar. Vamos pegar nossas coisas e mudar. Vamos caminhar pela relva junto às pedras e as crianças vão estar lá. Ah, querido, eu posso esperar para poder chamar esse lugar de lar. Posso esperar pelas flores e pela casa em formato de colmeia. Jonah Berg, jornalista musical Rolling Stones, 1971-1983. Quando fui conhecer a banda no camarim depois do show de Glasgow, fiquei surpreso com o nível de camaradagem que encontrei. Eles mandaram ver no palco, pegaram pesado, quebrando guitarras e tudo mais. Só que nos bastidores estava tudo tranquilo, eles pareciam completamente normais, o que é bem estranho no caso de astros do rock. Mas os Six eram sempre uma surpresa. Karen, foi fingimento demais. Billy e Daisy fingindo que conversavam depois dos shows, coisa que nunca faziam. Ed fingindo que não estava morrendo de raiva do Billy. Enfim, claro que estava todo mundo preocupado com outras coisas naquela noite,
mas a gente teve que deixar tudo de lado e entreter Jonah Berg como deveria. Billy: John era um cara bacana, com um visual meio descolado e tal. Depois de uns minutinhos de conversa no camarim, ofereci uma cerveja para ele e peguei um refrigerante para mim. Ele perguntou: não vai tomar uma também? E eu respondi: hoje não. Não queria falar da minha vida pessoal para jornalista nenhum. Eu tomava muito cuidado com isso, com o tipo de situação que ia expor minha família. Não havia necessidade nenhuma de lavar roupa suja em público. Warren: por algum motivo fomos parar num piano bar a alguns quarteirões de lá. Era a primeira vez que todo mundo saía junto, os 6 da banda e Daisy também. Daisy estava usando um casaco por cima do short e da camisa. O casaco era mais comprido que o short e tinha uns bolsos enormes. Quando chegamos ao bar, ela tirou uns comprimidos do bolso e mandou ver junto com uma cerveja. E eu perguntei: o que é que você tem aí? John estava no balcão pedindo os drinks. Daisy falou: não conta pra ninguém. Não quero levar sermão da Karen. Ela pensa que parei. Eu respondi: não estou perguntando para dedurar ninguém, só quero saber porque ia pedir para tomar um também. Daisy sorriu e tirou mais um comprimido do bolso para mim. Quando colocou na minha mão, vi que tinha fiapos grudados. Eles estavam largados naqueles bolsos enormes. Nessa época, ela tinha comprimidos soltos nos bolsos de todos os casacos. Billy: eu estava conversando com Jonah porque ele tinha me perguntado sobre como a banda tinha começado, o que a gente estava planejando, essas coisas. Jonah Berg: quando você entrevista uma banda, é interessante conversar com todo mundo, porque as boas histórias podem vir de qualquer um, mas também dá para saber que os leitores estão interessados em gente como Billy e Daisy, e talvez Graham ou Karen. Ed: obviamente, Billy grudou no cara, ficou sugando a atenção dele. Pete me mandou acender um baseado e relaxar. Karen: quando o resto do pessoal estava conversando com o cara do piano, eu puxei Graham para o banheiro feminino. Graham: eu me recuso a falar em público sobre quem fez o quê. Billy: para minha surpresa, eu estava me divertindo. Quer dizer, sabia que Ed estava morrendo de raiva de mim, mas o resto do pessoal estava tranquilo e foi legal ver todo mundo saindo junto de novo. E a gente tinha acabado de fazer um puta show. Daisy: algumas das melhores noites nessa época eram quando eu acertava na dose das drogas, a quantidade perfeita de pó, o momento perfeito para tomar os comprimidos e champanhe suficiente para me deixar só alegrinha. Karen: depois que Graham e eu voltamos para a mesa, sentei com Daisy e dividi uma garrafa de vinho com ela. Ou será que cada uma tomou uma garrafa? Billy: uma coisa levou a outra. Jonah Berg: acho que fui eu quem sugeri que eles fizessem um som. Daisy: acabei em cima do piano cantando Mustang Sally. Graham: você acha que já viu de tudo na vida até dar de cara com Daisy Jones dançando sobre um piano de casaco de pele, descalça e cantando Mustang Sally. Billy: não lembro de como eu fui parar em cima do piano. Warren: Daisy puxou Billy para cima do piano. Billy: quando fui ver, estava cantando com ela. Karen: Billy teria topado subir num piano para cantar com Daisy Jones se Jonah Berg não estivesse lá? Encolhe os ombros. Ed: não era um bar de gente descolada. Na maioria dos lugares nessa época, depois de alguns compassos de Honeycomb, você ouvia: ah, nossa, são vocês? Mas com esse pessoal não foi assim. Karen: quando a música terminou, Billy ia descer do piano, mas Daisy segurou a mão dele, não deixou ele sair dali. Fui falar com o pianista e perguntei: você conhece Jack Wilson Said? Ele fez que não com a cabeça, então perguntei: posso? Ele levantou, me deixando assumir o piano, e foi quando comecei a tocar. Graham: Daisy e Billy arrasaram. O bar inteiro ficou empolgado e começou a dançar e cantar junto. Até o cara que Karen tinha expulsado do piano estava acompanhando o refrão: Dang a lang a lang. Você sabe como é. Jonah Berg: eles eram magnéticos. Essa é a palavra para o que eles tinham: magnetismo. Billy: quando o bar começou a fechar, Daisy e eu descemos do piano e um cara falou: vocês deveriam pensar em se apresentar em público, sabiam? Daisy e eu trocamos olhares e caímos na risada. Eu respondi: ótima ideia, vou pensar nisso. Karen: nós voltamos todos juntos para o hotel a pé. Daisy:
Acabei ficando para trás do resto do pessoal porque estava descalça. Pensei que estava sozinha, mas aí vi Billy diminuindo os passos para me acompanhar. Ele estava com as mãos nos bolsos, com os ombros curvados, me esperando enquanto eu calçava as sandálias de novo. Ele disse: queria dar um tempo para os outros falarem com Jonah também. Nós fomos andando um pouco mais devagar, conversando sobre o quanto a gente gostava do Van Morrison. Billy: no saguão do hotel a gente se despediu do Jonah. Jonah Berg: eu disse que precisava ir e voltei para o meu hotel. Já sabia sobre o que ia escrever e mal podia esperar para começar. Karen: eu falei para todo mundo que ia dormir. Graham: saí do elevador e fingi que estava indo para o meu quarto, mas fui por o da Karen. Daisy: Billy e eu subimos para os quartos ainda conversando. Karen: deixei uma fresta da porta do meu quarto aberta para Graham. Ed: fiquei feliz em me livrar do Jonah e não precisar mais fingir que ainda suportava olhar para a cara do Billy. Fumei um com Pete e fui dormir. Daisy: Billy e eu atravessamos o corredor juntos e quando chegamos à porta do meu quarto falei: quer entrar? Eu só estava gostando da conversa. Finalmente a gente estava se conhecendo. Mas quando falei isso, Billy olhou para o chão e falou: não acho uma boa ideia. Quando fechei a porta do quarto, me senti uma idiota. Estava na cara que Billy achou que eu estava dando em cima dele e isso me deixou puta da vida. Billy: quando Daisy tirou a chave do bolso, veio junto um pacotinho de pó. Ela ia entrar no quarto e no mínimo cheirar uma carreirinha. E eu não queria estar lá quando isso acontecesse. Não podia entrar naquele quarto. Daisy: por um momento eu pensei que a gente podia ser bons amigos, que Billy era capaz de me ver como uma igual. Em vez disso, eu era uma mulher com a qual ele evitava ficar sozinho. Billy: eu me conhecia muito bem, e aquilo não era uma opção para mim, então a coisa precisava parar por ali. Daisy e eu tínhamos feito um show incrível juntos, e tivemos uma noite divertida depois disso. Ela era muito gata, era mesmo, não adianta negar. Tinha aqueles olhos grandes, uma voz maravilhosa, umas pernas compridas, um sorriso que era contagiante. Quando ela sorria, as pessoas ao redor sorriam junto, como se fosse um vírus se espalhando. Ela era uma companhia divertida, mas também era... Enfim, Daisy andava descalça quando estava frio, saía de jaqueta no calor. Estava sempre transpirando, independentemente da temperatura dos lugares. Ela nunca pensava antes de falar. Parecia um pouco descontrolada e desconectada com a realidade às vezes. Era viciada em drogas. O tipo de viciada que pensa que os outros não percebem, o que talvez seja ainda pior. De jeito nenhum. Não importava o que acontecesse, mesmo se estivesse afim, eu poderia começar a andar com Daisy Jones. Daisy: não sei por que ele fazia tanta questão de me rejeitar o tempo todo. Billy: quando a presença de uma pessoa traz uma energia, isso mexe com você. Daisy fazia isso comigo, e essa energia pode se transformar em tesão, amor ou ódio. Eu me sentia mais à vontade sentindo ódio dela. Não havia outra escolha. Jonah Berg: a meu ver, o principal elemento que tornava aquela banda original de alto nível era a combinação de Daisy com Billy. O disco solo da Daisy não era nada em comparação ao que os Six estavam fazendo, e os Six, sem Daisy, não chegavam nem perto do que eram com ela no palco. Daisy era uma parte integrante, necessária e indispensável dos Six. O lugar dela era naquela banda. Então foi isso que escrevi. Daisy: Rod mostrou a matéria para nós antes da revista sair e quando vi a manchete fiquei toda animada. Eu adorei. Jonah Berg: eu já sabia qual ia ser a manchete antes mesmo de terminar. Os 6 que deveriam ser 7. Rod: a capa era ótima, uma foto bem nítida deles no palco juntos, Billy e Daisy cantando no mesmo microfone, Graham e Karen trocando olhares, o resto do pessoal mandando ver nos instrumentos. Mais abaixo, 4 ou 5 pessoas com isqueiros acesos na plateia. E aí tinha aquela manchete. Warren: a gente estava na capa da Rolling Stones. Da Rolling Stones, caralho! Enfim, as pessoas podem ficar incomodadas com uma série de coisas no caminho que leva até o sucesso, mas não com isso. Billy: eu arranquei a revista da mão do Rod. Graham: Billy não parecia ter ficado muito satisfeito. Billy: os 6 que deveriam ser 7. Rod: acho que as palavras exatas do Billy foram:
Porra, isso só pode ser brincadeira. Billy: porra, aquilo só podia ser brincadeira. Daisy: sabia que era melhor não dizer nada sobre aquela matéria. Ninguém falava a respeito a não ser Rod, e quando estávamos só nós dois, ele me falou que, se quisesse fazer parte dos Six oficialmente, precisava aguentar firme que a oportunidade ia aparecer. Rod: Billy começou a se acalmar depois de alguns dias. Quando subimos no avião para voltar para Los Angeles, ele já estava numa boa. Billy: eu não estava querendo ser ignorante. Sabia que nosso maior hit era uma parceria com a Daisy e que o Ted tinha a intenção de fazer a gente gravar mais uma ou outra canção com ela no futuro. Sabia que com a Daisy a gente virava uma banda mais comercial, com mais apelo para o público em geral. Obviamente, eu tinha consciência disso, mas fui pego de surpresa pela ideia de ter a Daisy como membro oficial da banda, ainda mais com aquela sugestão feita da forma mais pública possível. Graham: a matéria falava que a gente mandava muito bem com a Daisy. Claro, tinha essa parte, com a Daisy, mas preferi me concentrar na constatação de que a gente mandava muito bem. Ed: quando a matéria saiu, a turnê tinha acabado. Nós 7, o Rod, a equipe de palco e os Rhodes, estava todo mundo indo para casa. Warren: a gente teve que voltar num voo comercial para os Estados Unidos. Fiquei me sentindo um pé rapado. Billy: levantei da minha poltrona logo depois da decolagem, fui falar com Graham e Karen. Perguntei: como seria, o que vocês acham, se a Daisy fizesse parte da banda? Karen: eu achava que a matéria estava certa. Ela já fazia parte da banda de forma honorária, pelo menos. Por que não oficializar a coisa? Ter a participação dela em todas as músicas. Graham: eu disse para Billy convidar Daisy para fazer parte da banda. Billy: eles não ajudaram em nada. Warren: em algum momento do voo, Billy estava sentado do meu lado, fazendo uma lista de prós e contras sobre deixar Daisy entrar na banda ou não. E aí vi Karen saindo do banheiro como se tivesse acabado de ter sido devorada, toda vermelha e descabelada. Aí me virei e a poltrona de quem estava misteriosamente vazia, do Bones. Ed: meu lugar era mais no fundo do avião e dava para ver Graham levantando da poltrona, Karen andando de um lado para o outro, Billy conversando com eles. Fiquei só olhando, tentando entender que diabos estava acontecendo. Aí virei para Daisy e perguntei: o que você acha que eles estão fazendo ali, hein? Mas ela enfiou a cara no livro que tinha na mão e disse: fica quieto, eu estou lendo. Warren: dei uma olhada quando Billy estava escrevendo sua lista de prós e contras sobre a Daisy entrar na banda, e ele parecia estar tendo dificuldades para arrumar argumentos contrários. Eu falei: escreve aí. Deixa a gente de pau duro em momentos impróprios, na seção de contras. Ele me disse que aquilo não fazia o menor sentido e eu disse: beleza, está na cara que você não quer a minha opinião. Ele respondeu: quero sim. Dei uma boa encarada nele, que falou em seguida: é verdade, não quero mesmo. Então me recostei, dei um gole no meu Blood Mary e voltei a ler as instruções do saquinho de vômito. Karen: Billy voltou com uma tal lista para onde Graham e eu estávamos. Aos poucos, ele foi chegando à conclusão de que queria mais hits e que Daisy traria isso. Eu falei: existe a chance dela não aceitar, você sabe. Pelo jeito, isso nem tinha passado pela cabeça de Billy e Graham, mas Daisy estava chamando mais atenção que a gente. Graham: nós decidimos fazer um disco com Daisy, para ver como a coisa funcionava. Billy: era uma decisão que afetava muita gente. O que era bom para mim não necessariamente seria bom para todos. Eu precisava pensar nisso também. Warren, Graham, Karen, Rod, todo mundo queria crescer, chegar ao topo das paradas. Nós todos. Isso tinha que ser levado em conta. Não importava se eu preferia manter uma distância saudável dela em termos pessoais. Warren: não entendi por que Billy esquentou tanto a cabeça com isso. No fim, ele ia fazer o que Ted mandasse mesmo. Karen: as pessoas diziam que Billy não queria Daisy na banda para não dividir os holofotes, mas acho que não era isso. Billy não era inseguro nesse sentido. Esse problema ele não tinha na verdade. Não se sentia intimidado pelo talento de ninguém. Só acho que ela deixava Billy desconfortável. Interprete isso como quiser. Billy: quando o avião pousou no Lex, achei que seria uma boa ideia dar pelo menos uma sondada no Ted a respeito.
Se ele achasse que a gente deveria gravar um disco com a Daisy, aí eu faria o convite. Rod: depois que o avião pousou, fui falar com Billy, perguntar o que ele estava pensando. Ele disse que queria conversar com Ted sobre a possibilidade da Daisy entrar na banda. Então, puxei o Billy até um orelhão, liguei para o Ted e falei: Ted, conta para o Billy o que você me falou hoje de manhã. Graham: claro que Ted queria que a Daisy entrasse para a banda. Billy: Ted me lembrou que quando a gente se conheceu, eu disse que queria fazer parte da maior banda do mundo, e eu respondi que lembrava muito bem disso. Ele falou: isso vai acontecer com vocês dois cantando juntos. Ed: depois que o avião pousou, eu e Pete encontramos com Warren, Graham e Karen e eles me disseram: vamos convidar Daisy para fazer parte da banda. Eu não conseguia acreditar. De novo, ninguém se deu ao trabalho de pedir a porra da minha opinião. Daisy: estava todo mundo cochichando, fazendo rodinhas. Quando olhei para Rod, ele piscou para mim. Foi quando entendi tudo. Billy: desliguei o telefone depois de conversar com o Ted e falei para o Rod: certo, pode falar que ela está dentro. Depois peguei um táxi e fui direto para casa ver minhas meninas. Karen: depois de sair do aeroporto naquele dia, cada um seguiu seu caminho. Foi como o início das férias escolares. Billy: assim que entrei em casa, foi como se Daisy, a banda, a música, os equipamentos, a turnê, tudo isso deixasse de existir. Eu estava a fim de ir comprar sorvete de morango para Camila na hora que ela quisesse e brincar de casinha com Júlia até ela cansar. Minha família era o que importava. Camila: Billy voltou para casa e precisou de um dia ou dois para se readaptar, mas ele estava lá, com a gente e dando atenção só para a gente, e feliz. E eu pensei: beleza, estamos conseguindo, estamos fazendo tudo certo. Rod: esperei alguns dias, deixei a poeira baixar para ter certeza de que Billy não ia mudar de ideia, então liguei para Daisy. Daisy: eu estava morando de novo no meu chalé favorito no Marmont. Simone: quando Daisy voltou da turnê, eu também já estava de volta. E acho importante mencionar que depois daquela viagem, Daisy estava empolgadíssima, estava alto astral o tempo inteiro, e eu pensei: o que aconteceu com você na estrada? Ela não queria mais ficar sozinha, sempre ligava para chamar alguém para ir até lá, sempre me pedia para não desligar o telefone quando a gente estava conversando. Ela não gostava de ficar em casa sem ninguém, não gostava de sossego. Daisy: eu estava recebendo umas pessoas quando Rod me ligou. Foi no dia da capa da Cosmopolitan. Tinha dado a entrevista na Europa e naquela tarde tinha sido uma sessão de fotos. Algumas meninas que estavam trabalhando comigo nas fotos foram até o meu chalé depois. A gente estava bebendo champanhe rosé e pensando em entrar na piscina. Aí o telefone tocou. Eu atendi e disse: Lola Lacava falando. Rod: o pseudônimo da Daisy era Lola Lacava. Sempre tinha um monte de caras atrás dela. A gente precisava esconder o lugar onde ela estava o tempo todo. Daisy: lembro do telefone como se fosse hoje. Eu estava com a garrafa de champanhe na mão e tinha duas meninas no sofá e outra cheirando uma carreira na minha penteadeira. Lembro de ter ficado irritada porque ela estava sujando de pó a lombada do meu diário. Mas aí Rod falou: é oficial. Rod: eu disse, eles querem que você grave um disco com a banda. Daisy: eu pulei tão alto que fui parar no teto. Rod: dava para ouvir que Daisy estava cheirando do outro lado da linha. Isso sempre me incomodou nos meus músicos. Nunca era uma coisa fácil de lidar. Eu deveria monitorar esse uso de drogas ou não. Isso era da minha conta? Mesmo sabendo que eles usavam, era minha função determinar o que era ou não exagero? Se fosse, sim, minha função, como determinar o que era mesmo exagero? Nunca consegui encontrar uma resposta. Daisy: quando desliguei o telefone e comecei a gritar no meio da sala, uma das meninas perguntou qual era o motivo de tanta empolgação e falei: vou entrar para os Six. Nenhuma delas deu muita bola. Em geral, quando você tem drogas de sobra e um lugar legal para usar, provavelmente não vai atrair gente muito preocupada com a sua vida. Mas eu fiquei muito feliz naquela noite. Dancei pela sala um pouquinho, abri outra garrafa de champanhe, chamei mais gente para ir para lá. E lá pelas 3 da manhã, quando a festa acabou, eu ainda estava pilhada demais para ir para a cama. Liguei para Simone e dei a notícia. Simone:
Fiquei preocupada, não sabia se fazer parte da cena do rock ia ser bom para ela. Daisy: falei para Simone que ia passar na casa dela e que a gente ia sair para comemorar. Simone: isso foi no meio da madrugada. Eu estava dormindo, com touca nos cabelos, máscaras de dormir, não estava disposta a ir a lugar nenhum. Daisy: ela falou que ia me visitar de manhã para tomar café, mas continuei insistindo, e no fim ela acabou dizendo que eu não parecia estar em condições de dirigir. Fiquei irritada e desliguei o telefone. Simone: pensei que ela fosse para a cama depois disso. Daisy: eu estava pilhada demais. Tentei ligar para Karen, mas ela não atendia. Acabei decidindo que precisava contar para os meus pais. Por algum motivo, pensei que eles fossem ficar orgulhosos de mim. Sei lá por quê. Afinal, uma música minha tinha chegado ao 3º lugar nas paradas alguns meses antes, e eles não me procuraram nem para mandar um bilhete. Os dois nem sabiam que eu estava na cidade. Então, nem preciso dizer que ir até a casa deles às 4 da manhã não era uma ideia das mais inteligentes. Mas ninguém tem ideias geniais quando fica chapado. A casa deles não era longe, a coisa de 1,5 km, então decidi ir a pé. Peguei a Sunset Boulevard e depois comecei a subir as ladeiras. Cheguei lá mais ou menos 1 hora depois. Então, lá estava eu, diante da casa onde passei a minha infância e por algum motivo cheguei à conclusão de que o meu antigo quarto parecia meio abandonado. Então pulei o portão. Escalei a parede pelo condutor da calha, quebrei o vidro da janela e fui deitar na minha cama. Acordei com policiais parados do meu lado. Rod: fico me perguntando o que eu poderia ter feito diferente no caso da Daisy. Daisy: meus pais não sabiam que era eu lá na cama. Ouviram alguém entrar e chamaram a polícia. Quando tudo foi esclarecido, eles disseram que não iam prestar queixa. Mas a essa altura, com um saquinho de pó no meu sutiã, os baseados guardados na minha bolsinha de moedas, a coisa acabou se complicando. Simone: naquela manhã, Daisy me ligou da delegacia. Eu paguei a fiança e falei: Daisy, você precisa parar com tudo isso. E o que eu disse entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Daisy: eu não fiquei muito tempo presa. Rod: a gente conversou uns dias depois e ela estava com um corte na mão direita que ia do dedinho até o pulso, e eu perguntei: o que foi isso? Parecia que era a primeira vez que ela estava vendo o machucado. Ela respondeu: não faço ideia. E depois começou a falar sobre outra coisa. Aí, do nada, uns 10 minutos depois, disse: ah, deve ter sido quando quebrei a janela para entrar na casa dos meus pais. Eu falei: Daisy, está tudo bem com você? Ela respondeu: está sim, por quê? Billy: algumas semanas depois do fim da turnê, acordei um dia de manhã com a Camila me sacudindo pelo ombro e avisando que estava em trabalho de parto. Tirei a Júlia da cama e a gente foi correndo para o hospital. Enquanto a Camila estava deitada naquele leito, suando e gritando, segurei a mão dela. Coloquei um pano frio na testa, dei uns beijos no seu rosto e ajudei a manter suas pernas para cima. Mas aí falaram que ela ia ter que passar por uma cesariana e eu fiquei lá, o mais próximo que me deixaram, segurando a mão dela enquanto ia para a sala de cirurgia, dizendo que não tinha motivo para se preocupar, que ia ficar tudo bem. E depois elas chegaram, minhas gêmeas, Susana e Maria, com os rostinhos amassados, as cabecinhas cheias de cabelo, mas eu consegui diferenciar uma da outra na hora. E olhando para elas, percebi... Pausa. Eu me dei conta de que nunca tinha visto bebês recém-nascidos. Não tinha ido ver a Júlia assim que ela nasceu. Entreguei Maria para a mãe da Camila segurar um pouco. Fui até o banheiro, tranquei a porta e desmoronei. Eu precisava de um tempo para lidar com a minha própria vergonha. Mas consegui lidar. Não tentei enterrar aquilo dentro de mim para sempre. Fui até o banheiro, me olhei no espelho e encarei o que estava sentindo. Graham. Billy era um bom pai. Sim, ele era um viciado em drogas que perdeu os primeiros meses de vida da filha mais velha. E isso é uma vergonha, claro, mas ele estava progredindo. Pelas meninas, estava compensando as besteiras e melhorando a cada dia. Isso era muito mais que qualquer homem na nossa família já tinha feito. Ele estava sóbrio, sempre punha as filhas em primeiro lugar e fazia de tudo pela família. Era um homem decente. Acho que o que estou querendo dizer é que, se você se redimiu, tem mais é que acreditar na própria redenção. Billy. Teve um momento no hospital, quando estávamos só eu, Camila e as meninas, em que eu pensei: como posso passar tanto tempo na estrada?
Fiz um baita discurso para Camila dizendo: vou desistir de tudo, querida, não quero nada além da nossa família, só nós 5, é isso que eu quero e preciso. E estava sendo sincero, fiquei falando por uns 10 minutos. Eu disse: não preciso do rock and roll, só preciso de vocês. E Camila? É preciso lembrar que ela estava exausta e tinha acabado de passar por uma cesariana. Eu nunca vou esquecer. Ela falou: ah, cala a boca, Billy. Eu casei com um músico e você vai continuar sendo um. Se eu quisesse ser dona de casa e só ter que me preocupar em preparar o jantar às 6 da tarde, teria casado com alguém como meu pai. Camila: Billy, às vezes, fazia uns discursos grandiloquentes e eram legais de ouvir porque ele é um artista. Sabe como evocar uma imagem, mas quase sempre é por causa de alguma empolgação passageira. E eu precisava dizer: ei, olá, vamos voltar para o planeta Terra, por favor? Karen: Camila conhecia Billy muito bem, melhor que o próprio Billy. Qualquer outra mulher poderia ter dito: você teve sua cota de diversão, mas agora tem 3 filhas para criar. Camila amava Billy do jeito como ele era. Eu admirava muito isso nela. E acho que Billy a amava do mesmo jeito. Dava para ver que ele era apaixonado pela Camila. Quando os dois estavam no mesmo lugar, a gente percebia o quanto ele era fascinado por ela. Ficava em silêncio, deixava que ela falasse. E sempre espremia um limão na bebida antes de entregar para ela em qualquer lugar. E pegava o limão da própria bebida para espremer no copo dela também. E depois ainda colocava gelo. Parecia uma coisa linda ter alguém para fazer isso pela gente. Bom, na verdade eu detesto limão, mas você entendeu o que eu quis dizer. Graham: Karen detestava frutas cítricas porque dizia que deixava os dentes ásperos. Era por isso que odiava refrigerante também. Billy: Ted foi visitar a gente no hospital, trouxe um buquê de flores enorme para Camila e bichinhos de pelúcia para as meninas. Quando foi embora, fui com ele até o elevador. Ele disse que estava orgulhoso de mim, que eu tinha conseguido virar o jogo da melhor maneira possível. Eu falei: fiz tudo isso pela Camila. E Ted respondeu: e eu acredito nisso. Camila: Quando as gêmeas ainda eram bebezinhas, minha mãe saiu para dar uma volta com elas e Billy me pediu para ficar um pouco com ele. Tinha composto outra música para mim. Billy: O nome era Aurora, porque Camila, ela era minha aurora, meu nascer do sol, minha alvorada, meu sol aparecendo no horizonte. Ela era tudo isso. Era só uma melodia simples no piano àquela altura, mas a letra estava pronta, então sentei no piano e toquei para ela. Camila: Na primeira vez que ouvi, eu caí no choro. Enfim, você conhece a música. Teria sido impossível para mim não me emocionar com aquelas palavras. Ele já tinha feito outras músicas para mim, mas aquela eu amei e me senti amada ouvindo aquela letra. E era uma melodia bonita também. Eu teria adorado mesmo se não tivesse sido feita para mim. Era muito boa mesmo. Billy: Ela ficou toda chorosa e depois disse: Você precisa da Daisy nessa música e sabe disso. E quer saber? Sabia mesmo. Até enquanto compunha, tinha isso em mente. Foi uma música feita para piano e harmonia vocal. Mesmo antes de entrar no estúdio, eu já estava compondo para Daisy. Graham: Nesse período, quando Billy estava com as meninas e Daisy entrando na banda, era uma grande oportunidade para tomar a frente de umas coisas e ter um papel mais central nas decisões. Eu estava coordenando nossa volta e o planejamento do disco novo. Comecei a conversar sobre o cronograma com Rod e Ted. Foi divertido. Na verdade, não foi tão divertido assim. É que eu estava feliz. Tudo parece divertido quando a gente está feliz. Karen: Estava entrando uma boa grana pra gente. Eu não queria gastar com besteiras, então procurei um corretor de imóveis um dia, encontrei um lugar legal em Laurel Canyon e comprei. Logo em seguida, Graham meio que se mudou para lá, não oficialmente. Passamos a primavera e o verão juntos, só nós dois, fazendo churrasco no quintal para o jantar, saindo para ver shows todas as noites e dormindo até tarde de manhã. Graham: Karen e eu passávamos o fim de semana doidaços, cheios da grana, tocando juntos, sem dizer para ninguém o que estava rolando entre nós. Era um segredinho nosso, não contei nem para o Billy. As pessoas dizem que a vida segue em frente, mas esquecem de contar que às vezes o tempo congela só para você e a sua garota. O mundo deixa de girar e vocês ficam lá, tranquilos. Pelo menos é essa a sensação. Às vezes, se você tiver sorte, pode me chamar de romântico se quiser. Melhor ser chamado disso do que de várias outras coisas.
Billy: eu confiava no Graham para resolver todos os assuntos da banda. Sabia que tudo estava em boas mãos e podia me concentrar em outras coisas. Daisy: Simone viajou para começar uma nova turnê. Simone: eu estava caindo na estrada para os shows do álbum Superstar, e entre um show e outro ia passar mais tempo em Nova York do que em Los Angeles. A cena disco estava bombando no Estúdio 54, então era para lá que eu ia. Daisy: ela parecia preocupada comigo. Eu disse: pode ir, a gente se vê em breve. Eu estava empolgada com o futuro que se abria para mim. Estava prestes a fazer parte de uma banda. Graham: deixei tudo acertado. Conversei com Rod e Ted. Billy falou que estava pronto para começar. E eu montei um cronograma razoável para fazer um disco. Aí convoquei uma reunião. Warren: eu estava começando a viver no luxo com a grana que estava entrando. Já tinha comprado meu barco, um Gibson de 1 quarto que ficava ancorado na Marina del Rey. Um monte de garotas bacanas aparecia por lá nessa época. Deixei a bateria em Topanga e passava as noites e os fins de semana bebendo cerveja no barco. Ed: Pete passou esse intervalo de tempo com Jenny em Boston. A coisa entre eles estava ficando séria. Já eu não gostava de ficar em casa. Gostava de ir para a estrada, entende? Então eu estava pronto para voltar ao trabalho. Tanto que nem ligava mais para a ideia de ter que conviver com Billy. Ei, isso não é pouca coisa. Quando Graham entrou em contato para avisar que estava na hora de todo mundo se juntar de novo, eu mal podia esperar para começar. Liguei para Pete e falei: sobe no primeiro avião para cá, acabaram as férias. Daisy: a gente se encontrou no Rainbow. A banda, eu, Rod, Ted e todo mundo começou a conversar. Warren falando do barco, Pete falando de Jenny Maines e Billy mostrando para Rod as fotos das gêmeas. Todo mundo conversando numa boa. Tipo, até Ed e Billy pareciam estar se dando bem. Rod levantou, ergueu a cerveja que tinha na mão e fez um brinde à minha entrada na banda. Rod: acho que eu disse, vocês 7 estão destinados a crescer cada vez mais, alguma coisa assim. Billy: eu pensei, pô, 7 pessoas numa banda parece gente demais. Daisy: todo mundo aplaudiu, Karen me abraçou e eu me senti muito bem recebida de verdade. Então fiquei de pé enquanto todos conversavam, peguei meu conhaque, levantei para fazer um brinde e disse: fico feliz por terem me convidado para me juntar a vocês nesse disco. Graham: Daisy ia fazer um discursinho e no começo pensei que não ia ser nada demais. Daisy: não era fácil saber como Billy estava se sentindo. Ele não tinha me ligado desde que fui convidada para a banda. Ninguém tinha me falado nada sobre como as coisas iam ser, nem sobre o que ele estava achando. Eu simplesmente quis saber se estava tudo em pratos limpos e falei: estou entrando oficialmente na banda porque quero ser membro dessa equipe. Um membro importante. Espero que vocês considerem que esse álbum vai ser meu tanto quanto de qualquer um. Do Graham ou do Warren, ou do Pete, ou do Ed, ou da Karen. Karen: ou do Billy, ela continuou. Olhei para o Billy para sacar sua reação. Ele estava bebendo refrigerante numa caneca de cerveja. Billy: eu pensei, por que ela precisa começar a criar caso logo de cara? Daisy: eu disse, vocês me convidaram porque quando trabalhamos juntos somos melhores do que separados. Então quero dar minha contribuição para as músicas que vamos lançar. Quero compor esse álbum junto com você, Billy. Ted tinha me falado que eu poderia compor para o meu segundo disco e senti que aquela era a minha chance. Também queria que ficasse claro que eu estava atrás disso. Queria me revelar para o público como tinha feito quando cantei When You Fly Low, a capela. Queria cantar músicas que viessem do meu coração para as pessoas que iam me ver. Se os Six não me quisessem para isso, eu também não ia querer o prêmio de consolação que eles iam me oferecer, fosse qual fosse. Graham: Daisy não queria ver Billy tendo um chilique toda vez que tentasse contribuir para o grupo, e já estava mostrando qual era a sua posição desde o começo. Provavelmente, era o que todo mundo deveria ter feito lá no início, se a gente quisesse que a nossa opinião fosse ouvida. Com certeza, se Ed tivesse metade da coragem da Daisy, ele já teria resolvido as suas questões com Billy muitos anos antes. Billy: eu falei, tudo bem, Daisy, estamos juntos nessa. Warren: preferi nem esquentar a cabeça porque de que adianta?
mas Billy estava agindo como se a banda fosse uma grande comunidade hippie em que todo mundo dava sua colaboração. Isso é uma grande mentira. Karen. Billy tinha um jeito de fazer as pessoas acharem que estavam loucas só de pensar que as coisas eram injustas dentro da banda quando, na verdade, eram totalmente injustas. Nem sequer percebia que todos giravam ao redor dele. Rod. Os eleitos nunca percebem que são os eleitos. Pensam que todo mundo tem um tapete vermelho enrolado e prontinho para estender para eles. Graham. Pete interferiu em determinado momento e falou: já que é para pôr as cartas na mesa, vou assumir o controle total das minhas linhas de baixo daqui para frente. Billy. Eu falei para Pete que por mim tudo bem se ele compusesse todas as linhas de baixo. Ele já vinha fazendo isso há um bom tempo. Karen. Eu disse: eu queria participar um pouco mais. Acho que posso ser mais aproveitada nos arranjos das músicas. De repente, pode ter uma música só com teclado e voz. Ed. Eu queria determinar o que ia tocar. Pelo que todo mundo estava falando, Billy tentava controlar tudo, e era verdade. Mas quem ele controlava mesmo era eu, então falei: vou compor meus próprios riffs de agora em diante. Billy. Eu fiquei pensando: minha nossa, é claro que Ed não vai perder a chance de dar um showzinho. Comecei a responder, mas Ted levantou a mão e me lançou um olhar de quem diz: não fala nada agora, só escuta. Ted e eu sabíamos que certas pessoas precisam se sentir ouvidas, mesmo que a gente não dê a mínima para o que elas estão falando. Ed. Olha só, eu gostava muito da Daisy e gostava da Karen, queria que ela contribuísse mais. Mas um álbum inteiro com uma vocalista mulher e mais teclados, mesmo antes disso a participação da Karen já deixava nosso som bem menos pesado na minha opinião. Eu disse: só quero ter certeza de que a gente ainda é uma banda de rock. Graham perguntou: como assim? Eu falei: não quero fazer parte de uma bandinha pop. Nosso lance não é tipo Sonny and Cher. Billy ficou bem irritado ao ouvir isso. Billy. Eu estava ouvindo o desaforo a noite toda e pensando: o que foi que eu fiz para esse pessoal além de trazer a banda até aqui? Graham. Achei que Ed tinha razão no que dizia. Quais seriam as mudanças no nosso som com a entrada da Daisy? Ainda mais considerando que ela ia compor, mas obviamente Billy achou que fosse um ataque pessoal contra ele. Quando você tem tudo e vê outra pessoa conquistando qualquer coisinha, você fica com a sensação de que está sendo roubado. Karen. Mesmo com tudo aquilo acontecendo, na verdade as coisas estavam meio que no ar. Daisy ia fazer parte dos Six de forma permanente? Eu não sabia. E sabia que Daisy também não sabia. Acho que nem Billy sabia. Daisy. Eu vinha pensando naquilo fazia um tempo, sobre como os créditos iam funcionar, para eu poder passar a mensagem que eu queria. Eu disse: se vocês chegarem a um consenso e me quiserem como membro do Six, então vou entrar na banda e pronto. Meu nome não precisa ser citado, mas se for uma coisa temporária, precisamos discutir como serão os créditos. Graham. Deu para sentir que Daisy estava esperando que a gente dissesse que ela ia fazer parte dos Six. Karen. Billy falou: que tal The Six com participação especial de Daisy Jones? Rod. Foi assim que saíram os créditos de Honeycomb, então estava na cara o que Billy estava propondo. Daisy. Eu pensei: uau, ele nem pensou na outra possibilidade. Billy. Ela me deu 2 opções. Se não quisesse que eu tivesse escolha, não teria me dado 2 opções. Warren. Eu só pensei: deixa a garota entrar na banda, cara. Rod. Ted percebeu que a conversa estava caminhando para um clima de tensão. Tinha ficado em silêncio na maior parte da conversa, mas finalmente interferiu e disse: o nome vai ser Daisy Jones e The Six. E ninguém ficou muito contente, mas também não teve ninguém que tenha ficado muito insatisfeito. Daisy. Acho que Ted quis fazer questão que o meu nome fosse destacado. Eu trazia notoriedade para a banda. Meu nome precisava vir primeiro, ocupar um ponto central. Billy. Ted tentou manter a integridade dos Six. A gente não queria prometer nada para Daisy. Daisy. Acho que Billy não se incomodou de verdade com nada do que pedi. Era uma proposta razoável. Ele só ficou puto porque eu sabia o poder que tinha nas mãos, e para ele seria melhor se eu não soubesse disso ou se não tirasse proveito da situação. Desculpa aí, mas esse não é o meu estilo. E
Não deveria ser o de ninguém, na verdade. Billy estava confortável demais ali, com todo mundo deixando ele fazer o que quisesse. E eu fui a primeira pessoa a dizer: você só vai impor as coisas para mim se eu puder impor algumas coisas em troca. E isso abriu as portas para Pete, Ed e, enfim, o pessoal todo. Rod. Ted avisou a banda que a Runner queria o disco para o começo de 78. A gente já estava em agosto. Estava na hora de deixar as divergências criativas e os egos de lado e começar a ralar. Karen. Quando a gente foi embora naquela noite, eu pensei, puta merda, Daisy tinha acabado de entrar na banda, colocado o nome dela em destaque e na prática alterado a dinâmica do grupo de um jeito que ninguém havia feito antes. Billy. Todo mundo dizia que eu era um cara difícil, mas Daisy pediu poder de decisão e destaque para o nome dela e eu concedi as duas coisas. O que mais ela queria? Pô, eu não sabia nem se era a coisa certa a fazer, mas eu fiz mesmo assim para que ela ficasse feliz para deixar todo mundo feliz. Graham. Nós viramos uma democracia em vez de uma autocracia. E a democracia é um ótimo conceito, mas bandas não são países. Billy. Para ser sincero, não pensei que Daisy fosse ter gás para compor um álbum tão depressa. Eu subestimei a garota. Vou te falar uma coisa, jamais duvide de Daisy Jones. Inscreva-se no canal Som dos Livros para mais vídeos como esse toda semana. Fim da segunda parte do livro Daisy Jones and the Six,